Boa tarde, galera. Tudo bem? Aqui quem fala é o Murilo Bruneto. Eu sou diretor comercial aqui do EasyDots. E queria apresentar para vocês mais um episódio do EasyCast. E para apresentar esse episódio, eu chamei dois amigos meus de longa data já, tá? Longa mesmo, É um né? pouco, né? O David Assis, depois vou pedir para ele se apresentar, e também o Hugo Almeida, que são amigos meus já fazem, cara, uns 6 anos por aí, né? Por aí já. A gente se conheceu na faculdade e a gente explica um pouquinho melhor depois também Vamos como é fluir. que é toda essa história, mas queria dizer para vocês que de verdade é um prazer mesmo estar com vocês aqui. É legal também poder dizer que eu tenho amigos que eu posso dizer que eu me inspiro neles, e esses dois caras são pessoas que foram inspirações para mim, então quero ouvir também a experiência deles. Muito eu já conheço, mas eu gostaria que as outras pessoas também conhecessem, porque eu vi esses caras num período que não era esse que eles estão agora, tá? Quando a gente se conheceu, Hugo, você fazia o que da vida, cara? Cara, eu era estagiário na época. Estagiário Da Unioeste? da Unioeste ainda. Então, e agora? Agora eu sou head de CS e Então, suporte. então tá bom, já vou começar então pedindo pro David se apresentar pra galera. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o David Assis, então, que o Murilo estava falando aí. A gente trabalha hoje na América Latina. Nós estamos num projeto aí de uns perto dos 10 anos. Uma indústria de vidro para máquinas agrícolas e máquinas pesadas. Agora com uma vertente para a linha de construção civil. E estamos nesse desafio. Essa coisa gostosa que é o mundo do mercado. E você é diretor do que exatamente lá? Então, vamos lá. Toda a trajetória minha foi construída com base como diretor de produção e em torno de uns 6 a 7 meses atrás eu assumi mais um setor. Então, eu sou hoje diretor de produção e diretor comercial da empresa. Show de bola. E Hugo, agora é a tua vez. Bom, vamos lá. Eu sou head de CS suporte de uma startup, a Imóvel, startup do mercado imobiliário. Já atuo aí há um bom tempo nesse segmento aí, trabalhando com cliente, atendimento ao cliente. E é isso aí, vamos bater um papo aí hoje. E agradecer também o Murilo, a EasyDots aí pela oportunidade. A gente está aqui conversando um pouquinho e vai ser bacana. Valeu. E aí eu também não vou deixar de agradecer a Stephanie, que tá aqui por trás das câmeras. Stephanie, manda um alô pra galera aí. Oi, gente! A Stephanie tá sempre ajudando a gente aqui, ela cuida do marketing junto comigo, tá? Então, obrigado, Stephanie, por estar participando aqui com a gente. Hugo, eu vou pedir pra você arrumar esse microfone, que eu tô com medo dele cair de novo, cara. Não vai cair não, eu seguro aqui, tá bem firme. Tá bom, tá sim, né? Faz igual o Galvão Bueno na Copa. Pô, aqui, ó. Isso. Tá bom, tá bom. Quer que eu arrumo? Pronto. Tá Tá bom sim? Tá ótimo, vamos lá. Gente, o que a gente vai falar hoje? Nós vamos estar falando mais especificamente sobre retenção de clientes. Então, como manter seus clientes na base? Por que a gente entendeu aqui na equipe da EasyDots que era um assunto tão importante para ser tratado com os nossos clientes e também as pessoas que acompanham todas as nossas redes sociais, YouTube, Spotify, Deezer, Instagram, enfim, todas as nossas redes. A gente entende que mais importante do que você trazer novos clientes é você conseguir manter aqueles que você já tem. Por quê? Porque isso gera fidelização, fidelização gera advogados de marca te recomendam e também não te deixam de lado. Então, foi um assunto que a gente entendeu que era muito importante trazer para dentro do nosso podcast, né? E para isso, eu trouxe duas pessoas que estão há anos aí retendo clientes nas empresas. Então, já vou começar pedindo para o Hugo, que ele é justamente quem cuida da parte de Customer Success, Customer Experience, todos os customers lá na Imóvel. Vou pedir para você explicar. Cara, o que é Customer Success? Tá, vamos lá. Esse termo em inglês, né, Customer Success, mas nada mais do que o sucesso do cliente, né? Então, é você garantir que o teu cliente ele consiga o propósito em que ele comprou o seu produto, né? Então, é que ele adquira o teu produto e que ele consiga extrair o máximo de valor daquilo que ele conseguiu adquirir. Sendo bem direto, é basicamente isso.
sucesso do cliente. Certo. Cara, isso tem muito a ver com a qualidade do produto, claro, mas também tem muito a ver com a qualidade do atendimento que ele recebe, né? Porque eu olho assim, até eu vou depois perguntar pro David sobre isso, porque a gente tem uma grande diferença que, querendo ou não, vocês são uma startup, nós também, a gente trabalha com um serviço que é prestado todo mês ao cliente, né? E esse serviço, ele acaba sendo essencial para a utilização do produto, né? Diferente já do seu produto, que depois dele estar instalado, na teoria você não precisa mais se preocupar com isso, né? Na verdade, assim, é diferente, a gente trabalha com produtos. No entanto, como a gente trabalha todos com B2B, né, que é business to business, então acaba sendo uma mesma forma de pensar. Porque nesse sentido de sucesso do cliente, o meu sucesso é que a minha revenda lá no interior do Pará tenha sucesso vendendo nossos produtos. Né? Então, o meu interesse não é que eu vender um vidro para uma única pessoa, uma única vez de uma colheitadeira. E nunca mais. Não, eu preciso fortalecer o meu cliente, que é essa revenda lá no interior do Pará, para que ele consiga conectar com 2, 3, 5, 10 clientes, né? Então, uma maior quantidade de vezes para fazer, assim, fortalecimento da minha marca por ele. E aí, no caso, quem que vai ser o seu advogado de marca, nesse caso? Eu preciso que seja o meu revendedor, né? Porque esse revendedor, ele tem, dentre as opções, né? Como ele trabalha com outros produtos, mostrar a minha marca ou uma outra possível outra marca. Né? Então, eu entregar situações que convençam ele, tanto ele, eu tenho que convencer 2 pessoas, não só o meu cliente final, como o meu revendedor. Né? Então, ter toda uma gama de serviços, tem todo um portfólio, uma base para entregar para ele algo que dê consciência para entregar o meu produto, tem que ter valores, né? E isso é um ponto bem legal que o David trouxe, né? Até para a gente entender, né? Uma plataforma de SaaS, né? Que é aquela recorrência mensal que o Murilo comentou, mas também uma indústria, né? Como é importante, todos os segmentos hoje se preocupam com isso, né? Porque, com a retenção. Exatamente, total. porque a indústria também tem a recorrência, né? De vender o produto novamente para o cliente, se preocupar não só também, né? Com o sucesso do cliente ali, com o produto, mas também com toda a experiência que ele vai ter de ponta a ponta, como o David falou. Não só até a venda, mas também a instalação, com a qualidade do produto, em que o cliente tenha uma experiência boa de ponta a ponta, né? É algo que a gente tem muito lá na nossa cultura, que até a gente fala que a gente dá consultoria para o instalador, então passa por 3, 4 pessoas na sequência até chegar na gente. Então, o instalador que ele já é a terceira pessoa no processo lá, está com dúvida, não está conseguindo colocar o produto, talvez ele não tenha uma experiência na região dele lá. Ele trabalha hoje com vidro automotivo, não tem experiência ainda para máquina agrícola, que tem toda uma configuração diferente. Então, a gente liga, explica, então tem pessoas responsáveis para isso, pessoas que já têm uma experiência, a gente tem equipe de campo para acompanhar essas instalações, para estar sempre se renovando, se atualizando, para tirar realmente essas dúvidas, porque isso acontece, principalmente no cara do campo, o cara tá lá no meio da plantação, ele precisa do atendimento e é rápido. Sim. Então, para eu conseguir conectar com o meu cliente final e entregar um bom resultado para minha revenda, eu preciso fazer essa ponte. Tá? Então, se a minha revenda não tiver um bom atendimento, por conta própria, eu atrapalho o negócio dele e, por consequência, atrapalho o meu negócio. Sim. Legal, legal. Cara, e olha que interessante, né? No final, você pode pegar uma empresa que vende produto, você pode pegar uma empresa que vende serviço, você pode pegar uma empresa que vende software, que nem a gente, uma que vende vidro. Você vai estar sempre tendo que manter a sua base, né? E manter a base também tem muito a ver com um atendimento de excelência já no comercial, né? Quando o cara entra, que nem a gente trabalha aqui com uma esteira muito comprida até o cara comprar, e mais comprida ainda depois que ele tá dentro da nossa base, né? Porque assim, primeiro o cara vai ser tratado lá no marketing, vai receber informações e tal, aí a gente vai entrar em contato através dos nossos SDRs, os prospectadores. Depois que eles prospectam,
vai passar para o executivo, que é o vendedor. Depois que passou pelo executivo, vai passar pelo nosso financeiro para realizar o pagamento. Depois do financeiro, vai passar pela equipe de consultoria. Depois da equipe de consultoria, que ela vai se manter junto com a equipe de suporte depois, né? Daí seria a espécie de Customer Success que a gente tem aqui dentro. Aí vai passar pela equipe de suporte e vai se manter com a equipe de suporte, atrelada ainda à nossa equipe comercial, porque a nossa equipe comercial, ela se mantém conectada com o cliente por causa que foi a primeira que gerou conexão com ele, né? Foi uma ideia que a gente teve para tentar manter essa pessoa bem engajada, bem próxima ao nosso produto, sabe? Porque a gente percebe que o poder de convencimento do nosso SDR hoje ele é muito grande por causa do grande diferencial que a gente consegue entregar. E o nosso intuito é mesmo ajudar a empresa, sabe? E quando você leva isso, que eu quero realmente ajudar, vai, às vezes, ser custoso até pra gente fazer um processo tão grande? Vai. Fica mais caro você manter uma esteira tão grande assim. Só que vale a pena porque esse cara começa a te recomendar, e daí esse cara fica, a gente diminui churn, a gente aumenta o LTV, né? Então o churn seria a saída de clientes, né, da nossa base, e o LTV seria o Lifetime Value, que seria o tempo que o cliente fica dentro da nossa base. Então a gente aumenta tudo isso conforme também a gente aumenta a esteira dele dentro da empresa. Querendo ou não, acho que todo mundo é assim, né, cara? Sim. Você acabou de descrever ali a jornada do cliente, né? Isso que é o bacana, né? Então, é sempre importante a empresa, né? Pensar em toda a jornada em que o cliente vai ter. Então, como que vai ser a abordagem do meu marketing com o meu prospect, né? Depois, como que eu vou fazer esse aquecimento dele dentro do meu marketing aqui, para chegar no SDR, para passar pelo time de vendas, depois fazer o pós-venda e também se preocupar até com o pós-churn, né? Então, o meu cliente cancelou, né? Então, eu tenho que me preocupar até com, cara, o que eu fiz para que meu cliente cancelasse meu sistema, né? Minha plataforma. Então, é muito importante a empresa, ela ter essa visão, né? Que ela precisa se preocupar com toda a jornada do cliente. Então, retomando um pouquinho sobre o CS, né? A importância de todas as pessoas entenderem a importância que é o cliente dentro da empresa. Porque todo o papel de todas as pessoas é voltado para o cliente no final do dia. Né? Então, com certeza. O que eu ouço muito, né? Tipo, o time de CS que churnou a galera, né? E na verdade não, né? Porque é toda a empresa, né? Desde a parte de produto até o financeiro, o marketing. Então, tudo, né? Tudo é voltado e é importante você ter a consciência da jornada e da experiência que o cliente vai passar em cada etapa, né? Exatamente. Até porque, assim, cara, eu vejo que o manual de cultura e o guia de identidade verbal, pelo menos aqui a gente tem o guia, eles são muito importantes para isso, justamente. Você começa com o cliente falando de uma forma, você vai até o final falando da mesma forma com ele, o linguajar parecido, as promessas que você fez para ele são as mesmas. Por quê? Porque, cara, o que eu já vi de que comercial prometeu uma coisa e aí chega na hora de fazer uma implementação, não tem nada a ver com aquilo, o cara não lê daí o termo que ele tá assinando, chega lá no final, fala, não, eu não combinei isso. Não, mas tá escrito no termo, aquele termo de 65 páginas que ninguém lê. E aí, não, mas tá escrito no termo. Não, mas não foi isso que eu combinei. Porque pra mim, ainda mais a gente tá aqui no oeste do Paraná, que a gente tá falando numa região que tem muito colono também, tá? Não, porque pra mim a palavra é coisa de homem, então tem que cumprir. Vale mais que tudo. Vale mais que tudo. Acho justo, concordo com isso, tá? Mas também acho que as pessoas têm que começar a ler os contratos que elas assinam, tá? De qualquer forma, a gente tem, logo no nosso onboarding, inclusive, o colaborador entra, um dos nossos pilares é justamente o colaborador, ele tem que cumprir tudo que ele prometeu para o cliente. Então ele tem que ler bem o que o sistema faz para não começar a prometer coisa que a gente não pode cumprir. Porque, por exemplo,
a gente entrega integração com qualquer tipo de equipamento de ponto, né? Então, eu tenho um equipamento da marca X, Y ou Z. Eu tenho um equipamento desse modelo da marca X, esse modelo da marca Y, esse da marca Z. Então, assim, hoje a gente pode prometer, qualquer um que seja homologado na Anatel, acho que é na Anatel, a gente faz integração. Agora, se o cara chegar com um Xing Ling lá, comprou lá da China, não sei o que, cara... Não vai fazer. Não vou fazer integração. Não, mas ele veio com um CDzinho aqui, você pegar o CDzinho, acho que consegue. Não consegue, cara. Tá prometido que é dessa forma, se perguntarem, é dessa forma. Então, você tem que também saber isso, e isso aí também é uma coisa que é muito importante na retenção do cliente. Porque se você promete um negócio, não, a gente faz integração com qualquer um, e aí chega na hora e não faz, às vezes o cliente pode até ficar uns meses com você, mas ele já vai falar para o amigo dele, cara, foi colocar um sistema de ponto lá, meu Deus do céu. Só dor de cabeça. Só dor de cabeça. Agora era para eu estar utilizando o equipamento, eu estou usando o celular dentro da empresa por causa que não deu certo a integração que eles me prometeram. Eu tive que comprar celular, sendo que eu tinha comprado equipamento há um mês atrás. Isso, esse tipo de exemplo. Por mais que a gente não recomenda a utilização do equipamento, por vários motivos aí, a gente faz integração, a gente promete, a gente precisa cumprir. E aí, eu acho que também já entra na parte da retenção do cliente, né, cara? Não, com certeza. A importância da venda ser bem feita, né? Então, deixar tudo bem claro ali, entender a necessidade do cliente, o que ele espera e alinhar a expectativa, né? Eu acho que nessa parte aí, a gente lá fez um trabalho bem interessante nesses últimos 6 meses, porque a gente criou um espaço, né, para fazer o treinamento dos vendedores. Top. Tá? Então, a incubadora alinha todos esses processos, como você falou, categorizar e fazer o colaborador, o vendedor, entender como que funciona a venda. Então, ele evita o trabalho, por exemplo, do Hugo. Ele evita o pessoal do saque ficar atendendo e ficar resolvendo possíveis problemas depois, porque o cliente foi mal instruído, né? Então, até hoje a gente tem uma política lá na empresa de falar que se a gente não tiver o produto para aquele cliente, a gente prefere não vender ou explicar para ele que como a gente é uma indústria, né? Até brinco que o pessoal vem atrás da gente para desenvolver o problema que os outros não resolveram, né? Porque hoje tem muito... não sei se a palavra pirata vai ser no mercado, mas é o cara que não explica, né? Então, o cliente chega perguntando, fala tenho, porque ele quer vender a todo custo, né? Então, ele não faz aquele processo de esmiuçar a venda, perguntar, pedir foto, entender realmente o problema do cliente para depois oferecer um produto da forma correta, né? E atender, sim, as expectativas do cliente e depois ele cria um problema pro CS. E aí é o pior problema, né? Porque ele vende apenas uma vez, né? Porque daí o cliente fica muito chateado, né? Não vai comprar mais, basicamente é isso. Exato. E aí você não consegue reter o cliente, né? Então, por uma falha ali no momento de entender se realmente você conseguiria resolver o problema do cliente, você acaba gerando mais problemas, perdendo o cliente. Você não tem mais o cliente, né? exatamente. E aí você tem um detrator, muitas vezes, né? Isso que acontece mesmo. muito e é um problema. Você ter o detrator, que é o cara que, além de não comprar mais de você, né? Ainda vai falar mal de você para todo mundo. Ele vai estragar mais vendas ainda, Sabe né? o que eu tava... Existe um estudo que ele fala do seguinte: uma pessoa que ela gosta do teu produto, ela vai contar para outras 3 pessoas, em média, que ela gosta do teu produto. Uma pessoa que não gosta do teu produto, ela vai contar em média para 12 pessoas que ela não gosta do teu produto. Caralho. Ou seja, você precisa de muitos advogados de marca comparados com a quantidade de detratores que você vai ter do teu produto, cara. E algo interessante, por exemplo, que a gente fala lá hoje, que é quando você resolve problemas, né? Possivelmente até problemas dos seus concorrentes, quando você escuta o teu concorrente falar, eu não vou conseguir te atender, liga para esse cara aqui que ele vai atender você. Tá? Nossa, então, é o sonho. Ele deu o sonho. Cara, é isso. O legal de você trabalhar com desenvolvimento é isso. Você pode fazer, o universo é enorme, cara. Então, a gente estava hoje, esses dias, com atendimento no Mato Grosso do Sul. Uma máquina importada, tem uma fabricação aqui no Brasil e tudo mais, mas a máquina do cliente era uma máquina importada.
Então, a princípio, o código original que passaram para ele era tudo vinculado ao modelo nacional e tudo mais. Chegou lá, o produto é diferente. E o meu cliente desesperado. Pô, David, uma venda de R$ 12.000. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O cara cancelou, falou, não. Calma, eu tô com uma equipe despachando para aí, a gente vai verificar. Chegou lá, o pessoal foi, visitou, desenvolveu, tirou o molde, voltamos para Cascavel, foi de novo para Mato Grosso do Sul, resolvemos, tá? Então, assim, o cliente nunca vai ficar desamparado. Esse é o negócio, tá? Então, dá muito mais segurança para o vendedor saber que tem um back que vai fazer esse suporte para ele, que vai conseguir resolver o problema do cliente. Então, sana muitas dúvidas, cara. Então, por isso que eu falo, quando a gente colocou a incubadora, o pessoal entender, pô, é assim, assim, assim que você vai fazer uma venda. É assim, essa e essa pergunta que você precisa fazer para fazer uma venda assertiva, que a gente fala. Não é só vender por vender. Fazer uma venda assertiva é muito importante. E isso que o David trouxe, né, é tão bacana, né? Porque garanto, né, acredito que não tenham tido lucro com esse problema, mas resolveram o problema, né? Viram que, bom, deu ali, vamos solucionar, né? E eu acho que é uma parada tão boa, né? Tipo, eu gosto, né, de solucionar problema. Acho que eu tenho um puta prazer quando um cliente, ele vem assim, e aí você consegue solucionar o problema dele. Muitas vezes ele vem puto com você, né? E vem já xingando, já vem com 10 facas na mão, né? E aí você mantém a calma e fala assim, não, fica tranquilo que eu vou solucionar o teu problema, né? E aí o cliente sai satisfeito. Eu acho que é recompensador, né? Você conseguir fazer com que o problema do cliente se resolva, né? E isso é muito importante para retenção, né? E até assim, cara, a gente que tá nesse mundo das startups, um dos pilares da startup é ela ser um resolutor de problema, né? Toda empresa, né? Toda Claro, empresa, né? claro, mas na estrutura inicial da startup, não vou dizer que é o principal pilar, porque daí existe toda a parte comercial dela, que é como esse problema vai me gerar retornos financeiros escaláveis, né? E toda a teoria por trás das startups. Mas, cara, como é importante você entender quanto você consegue resolver um problema. E isso, por mais que é um princípio de startup, isso, como o Hugo falou, toda empresa tem. Então você pega ali a questão dos vidros. Cara, você já imaginou, se não existisse uma América Latina da vida fazendo hoje o vidro que vocês fazem, no tamanho personalizado que vocês entregam. E, poxa, quando você me apresentou todo o movimento que vocês fazem lá dentro, cara, quantos 1000 vidros vocês fazem? Modelos diferentes de vidro vocês fazem lá dentro? Que se não existisse vocês, quem que ia estar fazendo? Sabe, você pega, por exemplo, uma marca da... Fala aí, qualquer marca de... Fendt Class. Nossa, mas daí você já foi numa... difícil. Fala uma mais bem conhecidona aí. Não, mas é Máquina que do quê? eu tô te dando um exemplo, por exemplo, de máquinas hoje, que elas são importadas para o Brasil, tá? Porque é uma configuração diferente hoje que está abrindo no mercado nacional. Então, vem máquinas alemãs que o pessoal vende, pô, show, vai atender todo... Vou plantar com um número menor de equipamento, então ele tem uma força de tração muito maior, tem um monte de entregas. Mas daí tá, você compra o equipamento pensando nele trabalhar todos os dias. E quando quebra um vidro? Não tem como. Pega uma forrageira que vai valer lá em torno de R$4 milhões, 4,5 milhões, e que tem um vidro temperado, né? E quando quebra, a máquina fica aberta. Né? E como que você viaja com uma máquina dessa? Como que você traz? Porque é uma configuração diferente essas máquinas de forragem. Então, ela tá fazendo forragem aqui no Paraná, mês que vem já tá no Mato Grosso, no outro mês seguinte tá no Goiás. Então, elas precisam sempre estar girando. Né? E você pegar uma máquina de 4 milhões, 4 milhões e meio, deixar ela aberta, né? Com questão a chuva, a tempo, poeira, GPS, joystick, tudo mais. Fora o dinheiro parado ali, né? Porque a hora que você poderia estar trabalhando e você não está trabalhando, também é algo... É um custo bem alto, né? Cara, com certeza. E você imagina você precisar esperar, né, para fazer a importação de um conjunto de vidros em torno de 6 a 7 meses. E é muito burocrático? Rapaz, na verdade, assim, as revendas já têm todo esse processo desenhado, né? Para eles, então, é um pouco mais fácil. No entanto, o tempo é o mesmo, tá? Então, não consigo pegar, colocar num avião
Na verdade, eles até conseguiriam, Mas mas não isso faz não sentido, né, cara? não Não é faz sentido. viável. No tempo, por exemplo, uma importação demora em torno de 6 meses, por mais longo que seja o meu processo de desenvolvimento, entre molde, protótipo, aprovação de protótipo e tudo mais, para a gente conseguir entregar um produto de qualidade para o cliente, eu demoro em torno de 60, 90 dias. Nossa, você reduz aí Metade do tempo. no mínimo metade do tempo. E você imagina com uma máquina dessa no mínimo vai estar custando aí 400, 500 reais a hora trabalhada. Nossa. Faz o cálculo. Então, cara, É um... pensa, você economizar 3 meses, 4 meses, às vezes, de 500 500 reais a reais hora. a hora, é muita coisa. No caso, deixar de perder, né? É Isso. deixar de perder, não é nem economia, né? Se bem que tem economia também, por causa que vocês, tendo essa produção, vocês conseguem também fazer um produto que tem também um valor de mercado que vocês conseguem trabalhar de forma melhor também, né? Ele é um produto premium, na verdade, né? Aham. É interessante falar porque, assim, vou até dar um pouquinho de uma base histórica do vidro para vocês. Porque, em geral, o vidro, a massa do vidro... Ele gosta, né, Tá cara? bem, Você acha? tá bem. Ele gosta. Professor de história. Eu nunca vi alguém gostar tanto de vidro, De tá? Ele vidro. sabe a história do vidro. Quem que foi o inventor do vidro? Vai. Economista, né, cara? Economista é tudo assim, Tudo cara. chato, Tudo na verdade. chato, economia chato. Então, assim, no Brasil hoje, são poucas fabricantes de vidro, né? Você conta na mão as fábricas que fazem a massa do vidro. Então, o que acontece? A massa do vidro, ele é feito por poucos, é um oligopólio, né? Então, o vidro que eu processo na nossa indústria ali é o mesmo vidro que a Pilkington processa. É o mesmo vidro que a AGC processa, que são as player 1 do mercado. Então, em geral, o que vai mudar é só o meio do processo, né? Então, a matéria-prima é a mesma. Mesmo. Então, se eu sigo todos os parâmetros que o Inmetro rege, que são, né, os setores que regem o processo, se eu seguir, eu entrego o vidro com a mesma característica, a mesma configuração, tá? E por isso a gente consegue, entregar com tanta qualidade o nosso produto. A gente tem um setor bem rigoroso com essa questão de verificação, acompanhamento, essa cultura de manter a qualidade é muito firme nossa. Como, por exemplo, eu venho da parte de produção, Aham. né? Então, ter certeza que aquele vidro vai entregar uma qualidade para o cliente Que você prometeu lá no início. é muito importante, É. né? Então, assim, saber como a gente fica lá perto do vidro, sabe todos os riscos e tudo mais, a preocupação principalmente com a segurança do cliente é, tipo, o nosso front. Então, assim, eu não vou colocar em risco, hoje A em vida, dia, né? tá em moda o vida. pessoal trabalhar, por exemplo, o operador aqui e a criancinha tá do lado. Tá em moda isso, né? Então, assim, lógico que eu não vou querer colocar em risco um operador, né? Mas, pode ter uma criança dentro. criancinha. Então, todo mundo, na verdade. Então, colocar um vidro de qualidade lá para inferir segurança para o cliente é muito importante para nós, né? Com certeza. Cara, e até isso daí uma vez teve um colega meu aqui de Cascavel, a gente tava fazendo um estudo de marketing com ele há uns 3 ou 4 anos atrás. E ele tava falando dos 3 pilares que uma empresa precisa ter, né? Primeiro, um produto de excelência que entrega tudo aquilo que você está prometendo. Um marketing que promete tudo aquilo e um comercial que faz com que tudo aquilo que foi prometido pelo marketing seja convencido o cliente dele comprar o produto, né? Esses seriam a tríade, assim, né? E você vê como que tá ligado também a isso que você falou, né? Porque, cara, o produto, excelência, isso a gente sabe, a gente conhece o David, o Ronaldo, o Paulo faz muito tempo. E a empresa só cresceu, sabe? Desde que você entrou, quantos por cento essa empresa já cresceu, cara? Cara, no meu primeiro mês eu conto que nós já crescemos mais de 1.100%. Caraca. 1.100%. É coisa, hein? Você vê, a gente... 1.100%. 1.1. A gente, quando a gente começou... No caso, eu cresci tudo, né? Porque eu saí do zero e estamos onde estamos hoje. Mas depois que a gente fez esse rebranding da nossa marca, trouxe para Easy Dots, a gente tinha 40 CNPJs na base, né? Hoje, se eu não me engano, a gente já ultrapassou 500 CNPJs na base, né? Caraca. Em quanto tempo? Desde novembro.
Pô, Desde novembro. Cara, É coisa. é muita coisa. que crescimento, né? Eu falo lá com o pessoal, hoje a gente tem mais de 5 mil clientes. Aham. A gente voltando lá naquele de manter os clientes, cara, isso é uma luta diária. Você manter esses 5 mil clientes. Então, Imagina. assim, a gente crescer estruturado. Crescer é bom, né? Sim. Crescer é maravilhoso, na verdade. Mas você crescer estruturado é o grande desafio. Então, assim, a gente, pô, cresceu 1.100%. Meu Deus do céu, é muita coisa. Mas a gente tá há 8 anos no mercado, né? Aham. 8 anos só com... Depois que a gente mudou o processo, todo o processo de formatação da empresa. Mas a empresa tem mais tempo Mais de tempo. estrada. Então, disso do que a gente tá, né, ano a ano, 27, 28, 27, 28, mês a mês, para poder nunca reduzir, né, manter esse crescimento. E atender o cliente lá, pô, começou com a gente lá, com a mesma qualidade que tem hoje, é lógico, já tem um relacionamento. Né, o cara Sim. já Tem a liga, ô confiança. David, ô, vamos marcar para pescar, você não veio aqui ainda, tal. Mas já cria um relacionamento diferente. Mas você continuar a manter isso com os antigos e os novos, cativar e criar essa afinidade também é muito difícil. Com né? E certeza. isso que é o bacana do segmento do David, né? Que é esse contato mais one-on-one ali, né? Sim. Não é tanto quanto o nosso, que é totalmente Não. online. Com Muitas vezes você certeza. nunca viu o teu cliente e nunca vai ver ele, né? No máximo numa reunião ali, por uma call, mas... No Macau, você vai ver a cara dele. E muitos deles não vão querer nem ligar a câmera. Então você só vai ouvir a voz dele se ele não conversar pelo chat ainda com você. Aí eu me incomodo, tá? Eu vou falar pra Já vocês, eu me aconteceu isso incomodo daí? com isso. O quê? Entrar em call e só é no chat? Só no chat. Nem a Apresenta voz? aí pra mim. Apresenta. Entendi. Aí a pessoa Apresenta. não... E Nossa, fechar que ruim. ainda. E fechar ainda, sabe? Vai Não, lá, isso é bom daí, apresenta né? aí pra mim, tô sem microfone. Daí você vai lá, apresenta e tal. Ok, gostei. Tem alguma dúvida? Não. Quanto fechar. custa? Tanto. Ok, pode fechar. Aí é bom. Não, o importante é a venda, né? O importante é a venda. Ah, Não importa como foi feita a venda, o importante é a assim, venda. Eu sou carente de relacionamento. Eu Eu vou também, falar, eu eu também. preciso do relacionamento. É só fechar por fechar. Eu gosto do tanto que eu relacionamento. peço, quando a pessoa tá com a câmera desligada, eu peço, você pode ligar a câmera, por favor? Quando a pessoa tá com o microfone desligado, você pode ligar o microfone, por favor? Pra gente ir conversando, você ir tirando as dúvidas e tal. Cara, mesmo que a pessoa fique lá com até um monte de cachorro ao redor, tal. Porque já falou com clínica veterinária alguma vez? Não. Eu falo com clínica veterinária. É cachorro latindo, gato miando, papagaio repetindo. E aí você ouve aquele barulheira lá e tá tudo bem, né? Daí o que você faz? Abaixa o volume do fone enquanto você tá falando, aumenta quando você tá ouvindo e E segue. vai, falta hora e não tem essa. Cara, tem empresa de maquinário também. Muita Meu Deus, cara. Eu não sei se Barulho. você liga Nossa. pra indústria. Se você ligasse, fizesse uma call comigo, a gente tá conversando aqui e tá um barulho lá atrás. É o dia todo. Hoje quando a gente conversou, Normal. hoje quando a gente conversou, Porque indústria é assim, cara. parece que tá bagulho passando um não- caminhão fica louco, né? 100% do tempo atrás de você. E você acostuma. Tipo, eu quase não me importo mais, às vezes, com o barulho. Né? Aham. Porque quando você desce pra produção, aumenta muito mais o ruído. Então, naquele momento que você tá na produção, você às vezes incomoda um pouco. Aí quando você sobe e é um contínuo aquele barulho, né? Tem uma sequência, você acaba zerando. Zerando. É um lugar muito legal de trabalhar, né? Ver a produção de um vídeo deve ser muito Cara, eu massa. adoro. mas Cara, é é legal. legal. É legal. Eu tive a oportunidade de conhecer lá a indústria. Tipo, é muito bacana você ver Porque todo o processo, todo o processo, né? Eles pegam a matéria-prima e transformam num produto final. Né? Porque Cara, muito por massa, trás, cara. né? Isso é Ele falou ótimo. que Tem massa, eu falei, o quê? Tipo, E cara, como é que você até o vidro ele chega como pra você? Ele chega um cubo. Ele de chega vidro, uma chapa. uma chapa né? gigantesca. Ele vai se parecer um pouco com o setor da metalmecânica, né? O pessoal compra a chapa e processa ela. Corta, Aham. faz lapidação, furação, pintura, tratamento térmico. Então, na metalmecânica tem uma segmentação parecida, né? Então, no vidro é isso. Então, você vai ver lá o diamantezinho rodando na máquina e tal. Aham. Aí tem a outra máquina que faz o acabamento, que é o desbaste. Aí tem a outra máquina furando, o pessoal com a parte de pintura, de serigrafia.
É, o forno do forno. A parte melhor, mais satisfatória, pra quem gosta de ver aqueles vídeos satisfatórios, quebrar o vidro. Cara, é surreal. Aquela batidinha no canto, assim. Aham. Aí, esses dias a muito gente louco. tava fazendo um projeto de um vidro 12 mm curvo, né? E a gente, pô, bate, quebra. Passa com o Jeep em cima, passa com a moto, passa com o caminhãozinho em cima, só pra ver. É muito legal. Sério que você Como viu assim, velho? Vocês É, estão não. passando por cima só pra ver se não quebra? Claro. Não, a gente sabe que não quebra, mas é muito legal. É muito... Esse cara passando real, esse menino. Não, eu tenho vídeo pulando em cima do vidro, assim, tipo... Vocês nunca viram um vídeo na isso- internet, assim, Só que de isso não vidro? seria o correto de você fazer, né? Ficar pulando em cima do vidro. Não, meu vidro ele oferece resistência mecânica pra isso. Pode ficar tranquilo. Vendeu, já vendeu o produto. Tá bom, querem comprar um vidro, falem Não, com o e é David. temperado também, né? Não É o é o vidro vidro temperado. que vai Ele é o vidro ficar... temperado. Aham. Então ele tem um. O vidro temperado ele tem uma especificação técnica, ele tem um volume de fragmentos que ele precisa ter. Né? Um número de fragmentos por centímetros quadrados. Né? É, mas eu ia te falar que provavelmente o vidro que quebrou nos meus braços não foi da América Latina Vidro. Mas é não. lógico que não foi. Eu Arrebentou. tenho a cicatriz até hoje. Tá vendo aquela porta ali fora? Hum. Teve um dia que a gente não tinha essa faixa ali no meio da porta. Uhum. Tava chovendo muito, muito. E eu pensei que aquela porta estava aberta, porque ela é extremamente transparente. Você olha ali, você não consegue ver a diferenciação de onde tá com vidro e não tá com vidro. É, mas num dia de chuva, né? É. Geralmente seria fechado, né? Não, por causa que não tem o toldo ali, não entra água aqui pra dentro. Aham. Não, é verdade. Geralmente tá aberta. Geralmente tá aberta mesmo essa porta. E aí, né? Olhei. Eu ainda fui pro lado e falei, deixa eu ver se essa porta tá aberta, né? Olhei, com certeza tá aberta. Vim correndo. Pum! No meio da porta de vidro, né? E ela ficou grande, caco grande? Não, mas calma lá. O que aconteceu? A porta não estourou, né? Não estourou. Eu bati nela e ela não estourou. Aí eu abri a porta. No que eu abri, ela descarrilhou, né? E aí, a hora que eu entrei pra dentro, entrei pra dentro. A hora que eu entrei aqui na sala, o Fábio olhou, cara, descarrilhou a porta, vamos colocar no lugar. Uhum. Aí eu abracei a porta, a hora que a gente só deu uma encostadinha, já tava tensionado, pum, estourou. Na hora que ele estourou, eu tava abraçado na porta, né? E aí estourou os cacos, tudo em cima de mim, daí eu me cortei tudo, tal. Não foram cortes profundos, nada Sim, disso. sim. É uma característica do vidro temperado. Não foram cortes profundos, mas foram cortes que tem cicatriz até hoje, pouca coisa aqui, nos dedos, tem umas aqui, mas só isso, sabe? Nada Grave. tão grave, né? Ah, Mas consegui quebrar a porta. Dei conta de fazer isso. Mas... cara, É super legal. Ainda bem, né? Ainda bem. Nossa. E se fosse um vidro que não fosse Cara, temperado, né? isso que eu ia falar, ainda bem que era um vidro temperado, É. tá? Porque eu já escutei relatos essa semana retrasada de acho que era até uma mãe de um colaborador nosso, alguma coisa assim, que fecharam um orçamento lá de vidro de casa, né, de construção civil, que a gente não fazia. E o cara tinha colocado um vidro comum numa porta de correr. Eu tive uma experiência dessa até, acho que comentei com você, Hugo. Um colega meu que tinha um filho pequeno, tem uma porta, mesma coisa, só que ela é fumê lá de casa. E o menininho correndo, brincando na sala de casa, assim, ele foi e deu com a cabeça no vidro, entendeu? E o vidro não quebrou, certo? Se fosse o acaso de ser um vidro comum, ele pode quebrar, e o vidro comum, ele fica lascas grandes, né? Então você imagina o peso de um vidro 8 milímetros caindo uma lasca, né? Imagina. Não tem nem comparação. Cara, mas Um vidro isso 6 milímetros, né? Só pra te passar, o 1 metro quadrado do vidro 6 milímetros tem 15 quilos, cara. Então, o Nossa. 8 vai dar uns 20 quilos o metro quadrado. Se ficar uma lasca de 1 metro, 20 quilos, mata uma pessoa. a aceleração da gravidade dela puxa muito, cara. Não, literalmente, mata uma pessoa. Uhum. Mata, ou no mínimo arranca um pedaço dela bem grande, né? Por isso a importância, né? De você vender o produto certo E às para a vezes, necessidade do cliente, né? às vezes o pessoal não sabe. E é isso que mais me deixa aflito, assim, algumas vezes. Porque, como eu falei pra vocês no começo, o pessoal vende por vender. Tá? É. Então, e às vezes, nesse mercado tem muita gente que quer vender o mais barato, porque o cara
não sabe. O cara Custo-benefício. é vidro e é vidro. Tem muita gente que pensa assim, vidro é vidro, né? E não é. Então, a parte do processamento é muito importante, né? Essa preocupação que a gente tem lá hoje é de, pô, se não dá para fazer nessa configuração, a gente não faz. O pessoal sabe lá, pô, não vende. Esse aqui a gente não vende, beleza? Dessa forma, David, mas vai perder venda tal, porque o pessoal tá fazendo isso, não dá para fazer assim para ganhar preço e tudo mais. Falou, não. Eu prefiro não vender do que, né, colocar essa pessoa nesse risco. Sim, cara, é um risco muito grande, cara. Sim. Aí você imagina, a gente tava falando, pô, de uma porta que tem 2 metros de altura por 1,80 de largura, né? Agora você pega um vidro, um para-brisa, 2,54 por 1,80. Cara, é uma arma, cara, é uma arma. Então, o principal é a segurança do cliente. Segurança, segurança. Então, hoje você poderia dizer que o principal requisito para vocês, assim, ó, qual que é o grande diferencial seria a segurança que vocês proporcionam? Segurança. Segurança e qualidade no produto. Que eles andam juntos, né? Aham. Então, Não, claro. para eu condicionar uma segurança, né, para o cliente, eu preciso ter uma qualidade de produto. Aham. Então, o nosso pilar é esse, qualidade de produto. Uhum. Né? Então, eu posso falar que não tem... A gente tem hoje, né, só para ter noção, tem uma equipe que fica especificamente só aferindo qualidade. Rodando dentro da indústria, verificando, fazendo teste de fragmentação, fazendo avaliação estética de produto, fazendo validação de lote de produto, né, validação de curvatura e tudo mais, só porque isso é tão importante. Porque já houve ocorrências, não com a gente, né, mas a gente já escutou relatos de outros problemas que já teve com relação a isso. Então, cara, querendo ou não, a gente tem uma responsabilidade com a sociedade, né, cara? Então você Com imagina, certeza. pô, vou colocar uma pessoa em risco, cara. Você já pensou que, na verdade, qualquer coisa, por mais que ela seja simples, ela tem uma puta responsabilidade com a sociedade? Você pega, por exemplo, ali a Imóvel. A Imóvel trabalha com dados de imóveis, né? Em geral. Mercado imobiliário. Vamos... Mercado imobiliário. Show. Você já pensou se os dados estiverem errados? Não, com certeza, né? Olha o problema que você pode falir uma empresa, cara. Com certeza. Já pensou? Você pode passar a informação equivocada pro cliente, né? Exatamente. E o cliente faz um puto investimento Uhum. com base no teu estudo ou nos seus dados, e aí são os dados totalmente errados, né? Então, Você falha uma empresa. Você literalmente falha uma empresa. pessoas, e aí... É isso, pessoas E aí? demitidas, né? Mesma coisa no meu produto. Você imagina se eu tratar os dados de um colaborador de forma errônea e a empresa é processada por isso? Cara, a gente também pode falir uma empresa. Sim. E de um colaborador que eu demiti de forma errada, eu acabo fazendo com que todos E nem só falei na empresa, né? Perdendo. Também a vida do colaborador, Com né? toda certeza. Com toda certeza. Que aqui, essa é outra questão importante do nosso produto. Cara, quem compra, geralmente não vai ser o dono da empresa, né? O dono bate o martelo. Mas quem compra, realmente é o departamento pessoal. E o departamento pessoal são o quê? Colaboradores. Então, você também está tratando dos dados dessa pessoa dentro da empresa. Então, olha como é importante você olhar para os dois lados, né? Por mais que eu estou fazendo uma venda B2B, você tem que pensar na pessoa que está ali dentro, né? Da mesma forma que vocês dois. Por mais que você está fazendo a venda B2B, você precisa pensar na pessoa que vai estar utilizando esse produto, né? Esse serviço, enfim. Tanto que uma coisa que eu penso e acho que faz muito sentido. Negócios, eu entendo de empresas, isso e aquilo. Cara, se você não entender de pessoas, não adianta em nada. Nada, nada, nada. Eu sei muito sobre números, que nem vocês dois são economistas formados. Cara, beleza, vocês entendem muito. Se vocês não entenderem de pessoas, não adianta você querer ser diretor de CS, você querer ser diretor comercial, porque vocês não vão conseguir ter efetividade, ou podem até ter uma efetividade quando se trata de números, mas na hora que chegar na parte de pessoas, acabou tudo. Pessoas é tudo, né? Então, Pessoas e processos. tanto questão de venda, né? Igual você comentou, né? Pô, tô vendendo B2B. Mas no fim, você tá vendendo para uma pessoa, né? A negociação é com uma pessoa, Afinal, né? é um sítio Então, sim. se você é um diretor, se você é um gerente, um líder, um empresário,
você sempre vai estar falando com pessoas. No final, Você não vai senti ter assim. seus liderados, né? Então, em tudo, né? Saber lidar com pessoas É o é o pilar. principal. É o pilar. Exatamente, é o principal. Tanto que hoje a gente faz com que os nossos colaboradores da equipe comercial, marketing, a parte de suporte, estudem sobre pessoas, né? Então, hoje você olha aqui, ó, esses livros aqui atrás, boa parte deles tratam de pessoas, né? Os treinamentos que a gente dá logo em seguida do onboarding, principalmente na parte de SDR, porque a gente não contrata nenhum executivo, né? A gente forma executivos aqui dentro, né? Legal. É, Pô, legal. foi uma forma que a gente achou de dar o valor a essas pessoas, sabe? Não sei se essa é a melhor opção, mas foi a que a gente entendeu ser a melhor opção aqui dentro, que é assim, a pessoa entra pequeno e a gente dá a perspectiva dela crescer aqui dentro da empresa, né? Na medida que ela entra lá como SDR, vai começar a fazer o trabalho dela de formiguinha, captando de pouquinho em pouquinho, cresce, faz a primeira venda, segunda venda, 10 vendas no mês. Quando vê, já é uma pessoa que conhece tanto do nosso produto que ela já pode ser um executivo. Então ela sobe para executivo e a gente traz pessoas para fazer o que ela fazia antes. Mas o que acontece? Para um executivo eu preciso de 3 SDRs, né? Então eu sempre tenho que pensar nesse pilar para 3 outras pessoas. Então não adianta eu só subir uma pessoa e trazer outra para repor. Eu preciso subir e trazer 3 pessoas, né? Então é mais ou menos assim que a gente trabalha. A gente vai estar sempre vai ter vaga disponível na EasyDots para SDR, Uhum. porque na medida que eu trago SDRs eu consigo subir um executivo. E o bom é que daí você consegue moldar essa pessoa na tua cultura, né? Exatamente. E daí o que a gente chama de Easier, que são os defensores do EasyDots, que entra tanto os nossos clientes quanto os nossos colaboradores, eu aumento minha base de Easiers, porque você entra numa empresa pequenininha e você tem a possibilidade de crescer, e isso realmente acontece, você sabe o quanto essa pessoa vai gostar da tua empresa? Ela vai gostar muito da tua empresa. Ela nunca vai falar mal da tua empresa. Poxa, a gente tem, a Stephanie sabe, tem gente que saiu daqui falando bem, sabe? Saiu, foi desligado, mas falando bem da empresa, sabe? Uhum. Porque eu tive a possibilidade. Eu não agarrei? Não agarrei, mas eu tive a possibilidade, sabe? E a gente tenta abraçar e dar todas as possibilidades e ajudar e falar, escuta o que estamos falando, faz o que a gente está dizendo. E se a pessoa faz, cara, a chance dela crescer é grande. A gente estudou para isso, né? Sim. No final, é justamente sobre pessoas, né? Então, E é bacana, Murilo, isso que você comentou, né? De fazer também esse CS, né? Dentro da empresa, né? Com os nossa, colaboradores, cara. totalmente. Porque eu tava até conversando com a gestora de pessoas lá da Imóvel. E a gente comentando, né? Ah, vocês são o CS dos clientes, né? Vocês cuidam do sucesso do cliente e nós cuidamos do sucesso dos colaboradores, né? E a importância de você dar perspectiva, né? E de crescimento para os colaboradores Nossa, internos. imagina. Você cria realmente fãs da empresa, né? Eu sou prova viva disso, né? Eu entrei na Imóvel em 2018 como suporte ao cliente mesmo. Então, o que ficava no chat respondendo os clientes, literalmente resolvendo o problema do cliente. E hoje eu estou no papel de gestão, né? Então, é uma empresa em que Te dá dá oportunidades. muita oportunidade e você vira um fã, você se entrega mais, né, para a empresa. E isso reflete nos seus clientes. Com Porque se certeza. você tem colaboradores felizes, cara, automaticamente ele vai prestar um atendimento mais feliz, né? Ele não vai fazer só por fazer. É algo que eu falo pro pessoal lá do time, eu falo, sempre se coloquem no lugar do seu cliente, tá? Como que você gostaria de ser atendido? Entendam que no momento em que ele está te chamando, ele não queria te chamar, tá? Ele não quer, É ele não... verdade. É verdade. A última coisa que o cliente quer é chamar alguém do suporte. Ele deve ter tantos outros problemas que não é falar com você. E aí ele tem os outros problemas e aí ele contrata a tua ferramenta ou o teu produto para solucionar um dos problemas dele e gera mais problema para ele. Então, a frustração dele é muito grande. Então, você tem que entender que o cliente ele vai estar no momento não muito Sensível. feliz. É um momento sensível. Isso. E aí é o momento de você se colocar no lugar dele e falar, não, pera, né? Eu tenho que
Como eu posso te solucionar o ajudar? problema dele É. o mais rápido possível, né? Vocês têm essa questão de, por exemplo, quais figurinhas eu posso usar, quais emojis eu posso usar com o cliente? Tem? Cara, não quais figurinhas, né? É algo que eu converso bastante, principalmente com a galera do suporte. Não sejam robotizados, tá? Sejam o mais humanizados possíveis. É verdade. Show. Então, Cara, cara, utilizem gírias, tá? Quando o cliente te permitir isso, né? Você claro. preste um atendimento personalizado para o teu cliente. É como se você estivesse falando com um amigo. Cara, É isso. Porque o cliente é um amigo teu. querendo ou Ele não, é um né? amigo teu. É porque assim, isso também entra um pouco com o que a gente estava falando, né? Do fortalecer o relacionamento, que daí você, com esse contato humano, consegue ter um pouco melhor que a gente, Sim. né? Mas é justamente tipo assim, como se eu estivesse chamando a pessoa para jantar lá em casa, sabe? Chega aí, vamos fazer um churrasco, sabe? Por quê? Porque isso não vai ter como acontecer, porque cara, os meus clientes mais distantes, a gente tem um cliente que tem filial fora do país, sabe? Uhum. Que tem na Europa, Estados Unidos, enfim. Como é que eu vou falar com o cara lá dos Estados Unidos? Uhum. Sabe, nunca vou ver essa pessoa na vida. Mas, se a gente fizer um atendimento personalizado com ela, ela vai se sentir como se essa pessoa estivesse aqui na tua frente, sabe? Porque, cara, no final, pessoas são pessoas. Você tá falando com pessoa, né? Você não tá É. falando com o teu cliente como empresa, né? É uma pessoa do outro Com lado ali certeza. que tá resolvendo o problema. Eu vejo muito, é uma negociação, não é uma disputa, né? E como, acho que é a área de vocês também, como a gente quer alavancar os nossos clientes, quer fazer com que eles cresçam, a gente está trabalhando a favor deles, não contra, né? Claro. Eu tenho isso muito com a parte lá, vocês falam que é CS, né? Eu tenho Uhum. como saque, né? Que é de problema do cliente. Então, o meu saque, ele tem que ser o defensor do meu cliente. Ele é o advogado do meu cliente. O cliente chegou com um problema, é ele que vai internalizar, entender todo o problema do cliente, e ele vai advogar dentro da empresa em função do nosso cliente. Você paga pra alguém defender. Lógico. E pior que é isso, É. o time de atendimento ao cliente, né? Ele é o cliente dentro da empresa. É. Então é o que vai brigar com o time de produto, com o time Com de qualidade. certeza. Com certeza. Eu não sei como que funciona aqui na Easy, Murilo, eu tenho até dúvida. Como que é o time de atendimento ao cliente? Tem o time de CS e suporte? É separado? É junto? Cara, na Como que verdade, funciona? o que que acontece? A gente é uma startup bem pequenininha, se você for ver, né? Tá. Pequenininha. Vou fingir que Tudo acredito. bem, tudo Finge bem. que acredito. Tudo Aham. bem. Não, é bem pequenininha, Uhum. vocês sabem, né? A estrutura, ela é pequena ainda, a gente quer sim crescer, mas o que que acontece? Hoje, o nosso suporte, nosso CS, nossa consultoria tudo interligado, tudo junto. Não é a mesma pessoa que realiza, mas é todo o mesmo mundo time só. ali. É um time só, né? A tendência é que se separe, mais ou menos. Por quê? Porque, cara, essa pessoa que recebe a reclamação lá do cliente, ela precisa entender muito bem dessa reclamação, assim como a equipe de CS precisa entender muito bem. Então, os consultores, na hora de fazerem a próxima, no caso, né? Nessa Uhum. deu errado, aconteceu essa coisa, não sei o quê. Na próxima não pode acontecer de novo. Então, tem que estar todo mundo muito bem interligado. Então, eu não acho que seria saudável a gente separar tudo, Sim. né? Eu acho que teria que andar tudo atrelado, mas teria que segmentar um pouco mais, separar um pouco mais, mas isso conforme o crescimento da empresa a gente conseguiria fazer. Vai estruturando, né? É isso. A gente Lá- passou por esse processo. Lá, também. lá na Imóvel, hoje a gente é tudo um time só, né? Então, Aham. tanto a parte de CS e Quantas suporte, quantas pessoas nessa equipe aí? hoje nós estamos em 9 pessoas no time. 9 9 pessoas. pessoas. Nossa, lá nós temos bastante do gente. comercial é 12, do saque só 1. Porque o nosso volume de problemas é muito baixo. O nosso também porque é extremamente baixo. lá o consultor, ele entra, ele que faz a venda sempre pro Isso. cliente, né? É porque o relacionamento tem que ser com. Sempre vai O ser meu, o meu vendedor é tal pessoa, Uhum. tá? É que é aí que muda. É bem diferente. Muda. Porque o nosso, o time de vendas, ele faz a venda, né? E só para por aí. E aí ele passa o bastão pro time de CS, Show. né? Então, o time de CS, ele tem a tua carteira, né? Então, cada CSM, ele tem a tua carteira de clientes em que ele constrói o relacionamento com o cliente. A gente até brinca, né, lá na empresa que o time de CS, a importância dele para uma empresa de recorrência, né, de SaaS, é que ele tem que vender para o cliente todo mês.
né? Todo mês ele tem que convencer o cliente A continuar a contigo. continuar com você. Então ele acaba construindo um relacionamento ali bem diferente. E já o time de suporte, aí ele é bem parecido com o saque, né? O nosso time também é bem reduzido no time de suporte, que é quem vai resolver uns problemas de bugs, de produto, enfim, solucionar esse tipo de coisa. Aham. Então, basicamente, para ficar bem fácil assim, do entendimento, o time de suporte ele é total reativo, né? Ele espera a demanda chegar e o time de CS ele é bem ativo. Isso. Então, ele verifica, né, a usabilidade do usuário, verifica se ele está com alguma dúvida e entra em contato ativamente, né, para solucionar algum problema ou enxergar uma oportunidade também de upsell, né, que é bem importante dentro de uma recorrência, né? Então, o papel do CS ele é bem importante para esse aumento de receita para a empresa, Aumentar né? o ticket médio, no caso, né? Exatamente. Só que daí já chega numa diferença muito gritante entre o meu produto e o seu. Porque eu não tenho como aumentar o meu ticket médio. Que é aí que tá a grande... Vocês vendem um sistema, correto? Uma plataforma. Uma plataforma. Isso. Que é sistema. Tá. Né? Uhum. Eu vendo um aplicativo. Uhum. Eu não tenho como... Eu vou dar mais tamanho a ele. Ele não é todo cheio de módulos que eu posso aumentar. Ainda, né? Não temos a ideia também de fazer isso, sabe? Porque isso é uma coisa que a gente tem interno nosso, e aí, justamente porque é totalmente diferente do teu produto, cada empresa, às vezes, precisa de uma coisa diferente, né? No nosso caso, não. Ela precisa de uma solução para o departamento pessoal dela. E olhando para o departamento pessoal, ela precisa da solução como um todo. Então, a gente vai atender aquele cliente com 2 colaboradores da mesma forma que vai atender o cliente com 1.000 colaboradores com a mesma plataforma. Entendeu? Entendi. O teu upsell, então, é basicamente quando a empresa Cresce. tem mais A empresa colaboradores. cresce, exatamente. Só que o que acontece? O EasyDots, ele otimiza tanto os processos que a tendência é que ela diminua colaboradores ao invés de aumentar colaboradores. Entendeu? Porque você pega, por exemplo, eu tenho um cliente que eles têm em torno de 400 colaboradores e eles faziam um processo do departamento pessoal manualmente. Então, eles tinham 5 pessoas no departamento pessoal. Imagina. Depois que eles começaram a utilizar o EasyDots, em questão de 2, 3 meses, eles já estavam com 2 pessoas no departamento pessoal. Pô, isso é bacana, né? A otimização de processo assim, Claro. com o sistema, né? Eu não quero que a pessoa seja demitida, não é essa a intenção do EasyDots, mas a intenção do EasyDots é fazer com que a empresa economize tempo, né? A gente sabe, o tempo é um dos bens mais preciosos que existem. Né? Eu tenho aquela minha teoria que ele é o top 3 ali, ele não é o mais precioso. Mas, sim, bem mais precioso de uma pessoa é o tempo. Cara, a gente cuida de tempo, sabe? A gente tava falando até sobre day off. Cara, como que vai ter, uma empresa vai ter o day off se ela cuida do tempo dos outros, sabe? Sim. E eu pego, por exemplo, eu tenho cliente que é 24 horas. Eu tenho cliente que não descansa no domingo, não descansa no feriado, faz virada de dia, começa a trabalhar às 9 horas da noite, para de trabalhar às 3 da manhã do dia seguinte. Sabe, eu fico... o tempo não para, como é que eu vou parar, entende? Então a gente realmente não tem como parar. Claro, nossa equipe de suporte, ela trabalha em horário comercial, mas ela recebe demanda às vezes às 2 da manhã, vai chegar às 8 aqui, a galera vai ter que atender essa demanda aí, não tem jeito, né? Geralmente, a parte administrativa trabalha durante o horário normal de trabalho, né? Comercial, 8, né? Comercialzão. Isso, comercialzão. E a gente tenta atender sempre dessa forma, né? Cara, acontece de ter que atender fora do horário. Já aconteceu deu um bug lá na empresa, a gente pensou, nossa, ferrou com o sistema. Agora o sistema deu problema. Era coisa interna da empresa, tinha um cadastrinho errado lá e acabou gerando um rebuliço. No sábado a galera tava aqui trabalhando. E até você encontrar o problema é o É, pior, né? Só você entender. Ó, por exemplo, esse, eu peguei o sábado de manhã, recebi uma ligação às 8 da manhã. Todos os meus colaboradores tentaram bater o ponto e não conseguiram. Nossa. Pá. Falei, tô indo aí. Me mandei pra empresa. Sabe o que eu entendo de desenvolvimento? Zero. Nada.
não entendo nada, mas eu fui para entender qual que era o problema do cliente. No final, sabe qual que era o problema? DNS da rede. Tava com problema. Tava bloqueando a batida de ponto. O que a gente, para resolver esse problema, o que eu fiz? Trouxe os colaboradores para o ponto offline. Então, eles bateram o ponto offline, com a cerca virtual, tudo certo. Né? E depois, a única coisa que eu precisei fazer, na segunda-feira, uma sincronização. Voltar, né? Fazer com que essa batida de ponto suba para nossa nuvem. Acabou. Sabe? Poderia ter sido um problema gigantesco, sabe? Poderia. Por quê? Porque eles não podiam bater. O cliente, ele tinha bloqueado a batida offline. Não era para os colaboradores baterem offline. Né? O que a gente viu? Que era justamente a internet dele que estava com problema. Então, o que a gente fez? Tirou o computador dele da rede, foi para outra rede, para poder configurar, né, todos os colaboradores offline, e aí eles bateriam o ponto offline, daí deu tudo certo. É engraçado como a parte mais difícil é você captar o problema. Muitas vezes a gente fica horas, até dias, passa até entender qual que é o problema do cliente lá. Porque, imagina, como que eu vou fazer um atendimento? Você conseguiu ir no teu cliente. Né? Mas ontem à tarde, até falando de horário, é até engraçado. Tava com um cliente na linha, era 6h40, alguma coisa assim, no final do dia. E o cliente lá em Blumenau. David, o vídeo não tá dando certo, o instalador foi lá, não foi lá. Aí, nisso, coletei as informações, já tava com as informações que a colaboradora tinha levantado na hora da venda e tal. Falei, mas não pode, o vídeo é isso, o vídeo é esse, o vídeo é esse, o vídeo é esse. Bem no fim, a gente chegou à conclusão que o instalador estava colocando a borracha virada. Nossa. E para identificar isso? Entendeu? Só que nisso a gente já estava em 40 minutos de ligação. Nossa. Entendeu? Então, mede aqui, mede lá, mede o vídeo. Poxa, né? Vamos entender, eu preciso identificar o que aconteceu. Né? Alguém pode errar, né? Mas assim, no final do assunto era só Uma forma de instalação. Né? Então, saber essa parte de instalação. Imagina, isso eu falando indústria com o meu cliente e o meu cliente lá fazendo atendimento para o cliente dele. Né? Então, assim, é muito difícil. Às vezes tem o cara lá que ele não quer, talvez, transparecer pro cliente dele que... A culpa é dele. Então, assim, isso, na parte do saque, eu já também peguei problemas de erro de venda, né? Então, aí voltando lá, quando você falou de ter a mesma pessoa tratando o início e o fim, ter o saque separado me trouxe esse benefício, tá? De saber realmente identificar quando pode acontecer de um colaborador errar, né? Identificou uma máquina errada, fez uma situação. Então, quando eu separo e eu faço o tratamento desse problema com uma pessoa... ilesa, tipo assim, uma pessoa neutra, vamos assim falar. Então, tudo que vier, tudo que o cliente tem para falar, não é mais com ele. Tipo assim, não é o vendedor que está filtrando que ele vai passar para mim. Então, vem informação limpa e pura. Né? Tudo que o cliente falar, acontece, eu não quero mais ser atendido por essa pessoa. Antes poderia demorar para chegar. Então, o cara ia criar um embate até chegar quando ele já estava estourando. Né? Mas hoje, como eu tenho um saque neutro, então já bate lá, não fui bem atendido, não gostei. Não, beleza, tem essa pessoa aqui pra te atender. Cara, e aí eu entro já, pensei na conexão do que pode ser feito de forma automática e o que ela pode ser automatizada, né? Diferente. É totalmente diferente. Porque, cara, querendo ou não, a humanização de um processo é muito importante. Eu pego, por exemplo, hoje o atendimento de vocês ao cliente, ele tem lá uma base onde ele pode estudar, né? Sim, Mas se ele quiser falar com alguém, ele pode também, correto? Da mesma forma que a gente trabalha aqui, né? Só que o que acontece? Quando o cara tá com uma peculiaridade da empresa dele, um documento não consegue entender isso, né? E aí acontece exatamente isso que você falou. Se tem uma pessoa buscando entender o que é isso, o que está acontecendo, por que é dessa forma, né? Então, a gente tem aqui todo o estudo sobre legislação trabalhista que é passado para os colaboradores, né? E eles vão usar a mescla do que é a legislação, somado com o que é a jornada de trabalho ou o dia a dia da empresa, para tentar resolucionar o problema junto. Então daí eu acho que entra um pouco da questão do suporte fazer também o trabalho do CS, né? No caso,
entender mesmo, né, não só resolver aquele problema, mas entender o problema e chegar a uma solução que realmente seja uma solução e não só um band-aid, um curativo, sabe? Nossa, não, falei band-aid, né? Não, Tá pagando? Tá vai ter que pagando? pedir, né? Tá pagando? É tipo as águas, né? Não pode aparecer. Puxa É, vida, mas tem que o- colocar etiqueta. Agora eu vou colocar o Easy na frente. Isso aí, ó. Resolveu. Mas o suporte, ele tem que resolver, né? Tipo, ele faz um papel parecido com o de CS, tá? Então, ele entra em contato com o cliente, muitas vezes ele faz marca uma call ali com o cliente para entender, porque é igual o David falou, né? Porra, é a borracha que tava colocando ao contrário, né? Então, de sistema, quando você vai falar de plataforma, pode ser inúmeras coisas, né? Pode ser a internet do cara, Nossa. pode ser algum bug com a conta dele, né? Então, o princípio é solucionar o problema do cliente, né? Então, não tem como você fazer um remendo ali, né? Às vezes você precisa até ter uma solução Paliativa. efetiva, você faz uma paliativa ali só para, não consigo resolver totalmente aqui o teu problema, mas assim, isso aqui já vai solucionar um pouco. Momentaneamente resolve. Exatamente. Então é importante você solucionar o problema dele, né? Porque senão, isso pode gerar para ele uma experiência péssima, tá? Uma péssima experiência que vai causar um churn futuro. Sim. Eu acho ainda, eu sinto que algumas empresas, algumas pessoas não sabem falar que não. Isso pra mim é um Nossa, problema. aham. Pô, eu não vou conseguir te atender. Dentro disso, disso e disso que você espera, eu não vou conseguir te atender. Tá? Então, isso é muito claro. Poxa, é um problema. O cara falou, pô, chegou com um vidro lá de 3x2, não cabe no meu forno. O cara fala, ó, infelizmente, eu tenho isso e isso que eu posso te oferecer, mas nessa modelagem eu não posso te atender. Melhor coisa. Alinhar a expectativa, né? E isso é claro com o cliente, né? Acho que isso é o principal, né? Você ser justo ali, jogar com ele e falar assim, ó, cara, olha, É isso. infelizmente, é isso aqui, Eu posso fazer isso, me desculpe. né? Ser sincero, né? Cara, mas como é foda você fazer isso com a equipe comercial, né? Porque no final, querem cara, vender. eles querem muito. Cara, o salário deles depende disso, sabe? Eu entendo também o lado deles. O salário deles depende disso. Então, tudo eles gostariam que fizesse, né? Uhum. E, cara, às vezes acontece do pessoal, tipo, tá vendendo ali. Cara, não sei se isso aqui a gente já faz. Essa integração, não sei se a gente tem. Daí vai na equipe. Não dá pra fazer? Viu? Quanto tempo demora pra fazer isso? Eu já vendi pro cliente, o cliente tá esperando. Aham. Isso a galera não faz, isso porque Cara, é regra. Eu tinha isso Porque antes. é prometer algo que você não sabe se pode cumprir. Então é uma regra lá do onboarding já, né? Mas, cara, Antigamente, pô, não tem como. Mas é só um arquivo. antigamente eu tinha isso, cara. É que quando fala o só, tá? É. O pessoal de desenvolvimento Nossa. lá da empresa, Não, já fica vermelho, eu né? converso com ele, eles falam assim, cara, quando começa com só, nunca é só. Nunca é só. Nunca é só Nunca isso. é só, é sempre um... Até porque um botão nunca é só um botão. É complexo, né? Quando você vai falar a parte de desenvolvimento, acho que de tudo, né? Tanto desenvolvimento de um produto quanto de sistema. Vamos colocar só um botão aqui, cara. É complexo aquele Vocês botão. não têm noção do tamanho daquele botão, A cara. gente tem isso com vidro pequeno. É um vidrinho, tanto por tanto, facinho de fazer. Cara, você não sabe a complexidade. É difícil pra É o que dá mais caramba. trabalho, né? Ele dá trabalho pra caramba e a lucratividade lá embaixo. Porque quanto maior o vidro, né, você coloca mais matéria-prima, o pessoal já entende que vai ter um custo maior. Agora, quando você reduz, você já espera, não, é só um negocinho aqui, é só um negocinho aqui. Eles têm isso muito na cabeça. Não sei por quê, Todo cliente, né? que acha que não, quanto menorzinho, não, mas na verdade, pra gente processar, tem muitas vezes que a indústria é assim, né? Vou passar pra vocês. A configuração técnica dela tem um mínimo de custo, né? Então, se você, vamos imaginar lá, pegar um vidro de 1 por 1, abaixo disso, o custo é vidro de 1 por 1. Porque é um custo de passada, é um custo de forno, é um custo de tempo. Indústria você mede tudo por cronoanálise, você faz tudo por tempo. Você mede por tempo. Então, a disponibilidade daquele equipamento é o custo de fazer a disponibilidade. Então, assim, eu tenho um X mínimo. Tá? Talvez você ir reduzindo, não é porque é um vidro de 10 centímetros que ele vai custar R$2. Com certeza. Né? Com toda certeza. Tanto que quando você vai, já perceberam quando vocês vão pedir, por exemplo, a gente tem os bonés da outra startup lá do AgroCR.
Eu adoro. Ganhei. Cara, você ganhou também, agora? Ganhei. Mentira. Não, você já ganhei ganhou. tem um tempo. Ganhei no show rural. Você também foi no show rural que você ganhou, Eu né? ganhei acho que uns 3. Ó, Ô, mentira. louco! Mas tem 3 cabeças pra usar agora? É que eu sou mais querido, né? Entendi. Você viu? Vai ter Entendi. briga agora aqui. Mas... Cara, quando você vai fazer o boné, primeira coisa que o cara fala, pedido mínimo é tanto. Por que o pedido mínimo é tanto? Porque ele tem uma forma que ele vai fazer tantos bonés de uma vez ali e precisa ser esse mínimo para fazer sentido ele fazer. Mesma coisa o vidro, mesma coisa a camiseta, mesma coisa qualquer coisa que você vai fazer que é personalizado, né? Pedido mínimo. É o custo do desenvolvimento. O que eu falo, por exemplo, a gente já tem isso muito na nossa política lá, né? O pessoal já entendeu que tem um custo de desenvolvimento. Como o nosso comercial ele fica junto com a indústria, então o pessoal vê a dinâmica ali, a gente faz até um dia, né, de campo ali para o pessoal conhecer, pô, tem que tortar um ferro, tem que fazer um desenho em 3D, fazer movimento, fazer simulação e faz protótipo e tudo mais, então o pessoal já tá um pouco mais conectado, né, disso. Então eles conseguem ver esse tempo de desenvolvimento. Esse custo para desenvolver é o custo inicial. Então, se for fazer uma peça é X, se for fazer 10 é X. Como assim? O custo mesmo, né? Custa mesmo. Aham. E por isso que é o legal de uma startup, né? Você consegue ter exponencialmente, né? Você consegue fazer, Escalar, você desenvolve um produto e aí você não precisa estar sempre, óbvio, né? Você sempre tem as melhorias ali, Claro. né? Isso daí é normal do sistema, mas você desenvolve uma única vez, né? E aí você Vocês escala o teu trabalham com produto, né? customização? Em alguns produtos, sim, tá? Hoje lá a gente tem 5 verticais, né? Então, em uma a gente trabalha com customização para o varejo, né? Então, com base no que o cliente precisa, não é uma customização muito grande, tá? Mas customizações assim, pontuais a gente trabalha assim. Mas essa customização, ela é um pré-requisito para funcionar esse produto? Não. É, É o então, extra. É o extra. Isso que eu ia chegar. Porque, tipo, você consegue escalar no produto base, né? E se o cara quiser algo a mais, você consegue fazer com que o serviço... Porque no final você vai cobrar pelas horas de trabalho também, assim como na indústria, né? Por quê? Porque daí ele vai desenvolver algo a mais. É um cross-sell da vida, né? Então você pega um celular, né? Vendeu o celular. E aí agora tem algumas empresas aí que vendem o carregador, aí você tem a capinha. Então você não precisa, né, necessariamente do Ele produto. precisava Tá contando aqui a história. falar isso. Tá contando a história. Ele Você não- precisava falar isso. Você não necessariamente precisa, né, da capinha, por exemplo, para usar o celular, mas é algo bacana que o cliente muitas vezes pede, né? Vai entregar uma experiência melhor para o teu usuário. Então, isso. isso vale a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Né, David? Vale muito a Cara, pena. experiência eu acho que é algo bacana, assim, né? Acho que Think different. Vale a pena. Think different. Se vocês já entenderam, né? Mas, cara, tem essa marca até que você tava falando, né? Eles... Esses caras realmente souberam trabalhar a experiência do cliente, né, cara? Porque, querendo ou não, uma coisa eu concordo. Ele é um produto extremamente caro, tá? Será que a galera vai saber de quem a gente tá falando? Quem a gente falar? Claro que sabe. Vão saber, né? Vão. Claro que sabe. Vem falar, vão. Não vão. Vão. Não vão. Claro que sabe. Só que é um... Não vão saber. Mas a gente tem que mostrar que tem o produto, sabe? Faz parte da experiência. Na verdade, eles criaram basicamente um estilo de vida, uma comunidade Isso. de... Experiência. Uma comunidade, basicamente. Isso. É É igual que tem- a Harley, né? De moto. Então, é um estilo de vida. É. Muito mais do que apenas o produto ali, né? Cara, E aí é uma legião. Então, o cara tanto não quer sair daquela comunidade, né? que quando você pensa na Rota 66 lá nos Estados Unidos, você só pensa ou numa Harley ou numa Indian, alguma coisa Só. nesse sentido. Vincula isso. É. A mesma coisa que você pensar no Atacama. Também, exatamente. É verdade. Cara, você vê, né? E isso é a experiência do cliente, né? A experiência do usuário. Poxa, você tem um produto aí, que nem a gente tava falando, agora falando sério mesmo. Cara,
Se tratando de um celular aí de uma marca, que ele é um celular que ele tem um software exclusivo para ele, que foi desenvolvido pela própria marca, o equipamento é da marca, então tudo no final é da marca. Ele é 100% diferente de todos os outros produtos. Pode até fazer a mesma coisa, mas a experiência que ele gera é diferente. É diferente. É diferente. E é boa, né, cara? Eu acho a experiência muito boa. Os advogados da marca, você tá sendo advogado da marca agora. Não, eu sou um Difícil baita alguém que não advogado. É, né? É difícil alguém que usa e que não é, né? Exato. Isso. É defensor da marca. Isso. Quem usa, Tanto é que a Esse gente tempo tá eu tava- aqui em 4 pessoas na sala e tem 3 que são advogados dessa marca. Ah, eu não sou. Esse Não tempo, é, não. a gente tava lá na empresa, né? E aí eu tô querendo trocar meu notebook. E aí a galera de tecnologia, cara, a maioria é MacBook e MacBook, E ele entendeu? já soltou a marca agora. E aí, Agora foi. Agora vai ter que pedir. e aí eu comentei com o pessoal, né? Ah, tô querendo comprar um notebook. Cara, 3 pessoas pararam tudo que o tava que tá fazendo. e começaram, cara, olha, aqui o MacBook ele fez isso. Olha o Excel. Daí eu comentei, né? Pô, mas a tela é pequenininha, né? Ele falou, não, tem as maiores, né? Mas assim, ó, a resolução e tal, e começou a me mostrar, me apresentar. Daí eu falei assim, aí eu parei pra pensar, falei, cara, ele não tá recebendo nem R$1 pra isso, né? E ele tá querendo me convencer o porquê eu devo comprar Mas o um quanto a MacBook. gente já discutiu Sobre isso. Agora que a gente já sabe que a marca é a Apple, né? O quanto a gente já discutiu que o iPhone é melhor do que o Android, Faz cara? quanto tempo você trocou o celular? Tem 1 ano. Não tem tudo isso. Tem? Foi em... vai fazer em novembro. Hoje viu? tava dando problema. Não, Lógico que tá dando problema. Tava Não funciona, dando não problema. funciona. Tá não dando funciona. problema. Não, falando sério aqui sobre a Apple, né? É uma empresa que entrega uma experiência para o usuário, igual os comentários, né? Surreal. Todo mundo que usa ama, né? É. Só que tem que gerar valor para pro consumidor, É. né? Igual no meu caso que eu sempre comento, né? Que eles me incomodam porque eu não tenho um iPhone. É que para mim não me gera valor, né? Ter um iPhone. Até você ter. Então, o meu me entrega tudo que eu preciso, mas eu entendo quem tem, né? Todo mundo ao meu redor tem o iPhone e fala, cara, você tem que ter. E tenta me convencer o porquê que eu tenho que ter. Cara, eu vou te Mas falar eu não um- vejo valor. É que você não entende, você não tem. Só isso. Pode só ser, isso. pode ser. Tanto que assim, ó, tem um amigo nosso que eu também convidei pra vir aqui, que é o Julião, e ele não pôde vir, por Sim, causa que ele horário. tem evento agora esse final de semana, não pôde mesmo estar aqui com a gente, mas era um cara que eu também queria trazer ele pra contar o que é, porque, cara, o mercado dele também manter o cliente é muito importante, né? Difícil. Tanto que uma das empresas dele, que é a Engie, ela tem advogados de marca também, querendo ou não. Tem gente que defende com unhas e dentes o evento dele. É muito, fidelidade, né? muito nisso. Tem, Fidelidade também. exatamente. Por isso eu achei que seria muito legal ele vir, mas infelizmente não conseguiu tá aí conosco, né? Mas uma próxima eu já confirmei com ele, ele falou que vai vir. Cara, o Júlio, ele também. Ele odiava iPhone. Nossa, ele era falava Team mal. Xiaomi. Team Xiaomi. Ele era... Eu nunca falei mal do iPhone, né? Só falo que não me gera valor. Mas, ok. É isso, Eu você não não falo fala mal. mal, isso é verdade. Eu sei que é um produto bom, Não. mas é que pra mim... Já o Júlio falava mal. o Júlio Falava falava mal. Não só falava Falava mal, mal. como Criticava. o Xiaomi era o sonho de vida, sabe? Era o advogado do Xiaomi. Era É, advogado do Xiaomi. Teve uma época, agora não sei se sou eu que tô vendo mais, mas teve uma época quando o Xiaomi lançou, tinha muito advogado de marca. Os caras queriam te falar da bateria, Cara. queriam te falar da câmera, queriam te falar todo mundo. É por Porque conta era do um custo-benefício, É, cara. era muito bom o custo-benefício. É. É bom, né, o Ele custo-benefício. ainda bom. é. Tanto bom. é que Eu nunca tive, aqui não na posso empresa, Eu a também gente, não. aqui na empresa a gente só usa iPhone e Xiaomi. Não tem outras marcas de celular aqui dentro. iPhone, principalmente por causa que a gente tem essas paradas do marketing e tal. E daí o Xiaomi, mais por causa do atendimento ao cliente, a gente deixa com o pessoal do comercial os Xiaomi rodando. Cara, você comprar um celular por R$700, R$800 e a bateria dele durar uma eternidade, para o que a gente precisa, que é exclusivamente o WhatsApp e ligação, roda perfeitamente. Cara, tá top, sabe?
tá top. Serve, né? Funciona. Agora, você vai pegar e, eu preciso tirar uma foto com ele. Os de 700, 800 pila, vai tirar uma foto com aquele celular. Horrível, horrível. Compara com uma câmera dessa. E pode pegar um iPhone mais antigo. Cara, a câmera vai dar um pau, certo? Só que não é pra isso que ele foi comprado. E daí talvez é o ponto que a gente chega de você. Eu não consegue me gerar valor. Por causa que o valor que isso pra mim gera é por causa do tanto que eu uso esse aparelho, né? Ele é bom pra mim em muitas coisas. Tanto que você pode ver até a utilização do Instagram no iPhone é diferenciada. A alta resolução do iPhone é Tá querendo me diferente. vender já. Ele tá querendo vender de De novo, novo, cara. de novo. De novo, cara. Ele não vai Não. trocar de celular agora. Embora o celular dele não esteja funcionando, tá travando, ele não vai trocar agora, né? Mas vai chegar um momento igual o Julião. Tanto é que assim, não é que o seu celular é ruim, ele só não funciona. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Vamos fazer o Perfeito. seguinte, tá? Quando vocês forem trocar o celular de vocês, tá? Eu estou aberto a doações. A doações pra sentir a experiência. Pra ver mesmo, já que vocês são meus amigos, né? Eu quero sentir essa alegria, né? Essa experiência que vocês tanto falam. O Murilo vai fazer isso. Não, eu tô muito aberto a vender pra você meu celular usado. Cara, eu vendo mesmo. Sabe? Não, É só você falar, não, eu quero esse iPhone, eu te vendo ele. Eu vendo agora, até eu nem preciso trocar, mas eu vendo agora, se você quiser. Fazer meu pitch, entendeu? Começa. Kit de venda. Só não vou fazer aqui, daí eu vou ter que fazer propaganda da Apple de novo aqui. Já começou? De novo, Agora há pouco. Já começou, agora há pouco ele tava fazendo. Então, não vou fazer. Mas eu achei legal que você falou, já que a gente tá entre amigos, eu queria entrar, já mudando muito de assunto. Cuidado onde E lá- vai entrar. Não, Vamos lá. eu não tenho medo de nada, Cuidado pode com as falar. histórias. Por Não. mim não tem. Pode falar, não tem E história entrar na conversa cabeluda. de lá, quando a gente virou amigo. Tá, agora eu vou explicar essa história, vocês vão complementando essa história, e daí isso vai se conectar com a retenção de clientes, que na verdade eu vou falar sobre retenção de associados. Lógico. Que é cliente? É cliente. Gente, o que acontece? Nós três, a gente estudava na UniOeste, que, bom, vai ter gente de tudo que é canto assistindo, né? Neymar e tal, vai estar todos assistindo aí Ah, o Ney nosso também? podcast. Valeu, Ney. Assiste. Depois que o Ivan veio aqui no último podcast e falou do que o Neymar Neymar, não é bom. não é bom. O Neymar vai fazer o gol da final da Copa do Mundo, Ó. tá? E vai mandar pro Ivan. Vai mandar Vai mandar pro Ivan. Vai mandar. Ah, pro Ivan? Vai mandar pro Ivan. Tá bom. Aham. Só por causa que o Ivan Só por falou causa aqui. do Ivan. Ele tava assistindo, provavelmente deve O ter Neymar quis comentário dele. participar, mas não seguiu a gente. Ah, entendi. A gente não conseguiu, vocês não conseguiram agenda pra ele. Conseguiu, mas Não, ele tá quis lotado, né? Entendi. Eu já marquei para os próximos 6 meses o podcast, cara. Caraca, participar. O Neymar não sim. que foi. honra. Que honra. Então, e aí a gente se conheceu na faculdade, né? A UniOeste, então, é a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Eles faziam economia, eu fazia ciências contábeis. E o que acontece? Os caras são bem comunicativos e tal. Quando eu entrei, os dois eram da diretoria da Ardilosa, que é a Associação Atlética Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas da UniOeste, A melhor atlética do Oeste. a melhor atlética do sul do mundo. Lógico. Cara, é muito bom. Se perdeu nas Não, palavras. por causa que Emocionou. Eu gosto Emocionou. muito da Ardilosa. Emocionou. Vocês não têm noção de como eu gosto da Ardilosa. Tanto que eu fui na casa da minha mãe almoçar hoje, e aí, depois que eu me mudei lá pro meu apartamento, tem um monte de coisa minha que ainda ficou lá. E tem ainda coisa da Ardilosa que tá até hoje na casa da minha mãe. Daí a minha mãe falou, viu, então a gente vai estar organizando as coisas aqui. O que você quer que eu faça? Eu falei, eu quero que você me devolva as coisas. Mas enfim, a gente se conheceu lá na faculdade, depois eu entrei depois que eles na diretoria da Atlética. O Hugo foi presidente da Atlética, o David foi diretor de esportes por um longo tempo da Atlética. Nossa. Eu fui tesoureiro. Então a gente teve uma longa trajetória aí juntos. E o que acontece? Lá dentro da Atlética, como é que ela funciona? A gente traz os universitários para dentro desse movimento que é os jogos universitários, enfim. Para quê? Primeiro, para gerar uma integração entre faculdades, entre cursos, pessoas. E muitas vezes, principalmente quem
é mais velho e não passou por essa fase de atlética, pensa, isso é só festa, isso é só confusão e tudo mais. E, cara, tem gente que vai só pra isso nos jogos, tá? Só que tem muito a questão de, cara, depois disso, quando você sai da faculdade, essas pessoas vão lembrar de você. Essas pessoas vão querer fazer negócios com você. Tanto é que hoje eu tenho vários clientes que eram meus amigos da Atlética, sabe? Então, ela gera realmente negócios e tal, coisa que é difícil a gente explicar para alguém que nunca vivenciou algo nesse sentido, né? Mas, enfim, quando você tem a diretoria da Atlética, dentro dessa diretoria você tem que ter pessoas dentro dela, fazendo com que os outros estudantes dos cursos ali que envolvem a Atlética queiram estar ali dentro e os que já estão se mantenham ali dentro. E aí a gente entra nesse assunto, que é a retenção dos associados dentro da Atlética. Cara, o que você acha que fazia a gente mais conseguir manter associados dentro da Ardilosa? Porque assim, a gente, pelo menos quando a gente estava lá, a gente cresceu bastante a Ardilosa quando estava lá. Cara, eu acho que a comunidade ali do pessoal, né? A amizade que se criou, os laços ali, foi o fundamental, assim, acho que para o crescimento da Atlética. Porque antes da Atlética, né? Quando eu entrei, ainda a Atlética estava iniciando, né? Então, cada curso era no teu canto, não tinha essa integração. Na verdade, tinha até uma rixa entre ADM, contábeis e economia. Então, saber qual que era o melhor. As pessoas não tinham esse contato, né? Não tinha nada que aproximava. E aí a Atlética ela veio muito com esse intuito, principalmente com o foco no esporte, né? Que é o pilar de uma Atlética, é o incentivo da prática esportiva entre os universitários. E aí foi criando uma família mesmo, né? Tanto que hoje, para onde você vai aqui em Cascavel, né? Sempre encontra alguém que participou da Atlética, muitas histórias de jogos, porque muitas viagens. Inclusive foi até o David que me chamou para a diretoria na época, que eu nem sabia o que era. Para mim, a Atlética era só festa. Aí eu falei, não, beleza, então vamos festar mais, né? E aí que eu descobri que, na verdade, não, né? Que a Atlética era muito mais sério do que isso, né? Principalmente a parte de diretoria. A responsabilidade. Tanto é que geralmente os diretores em jogos não festavam nada, cara. Você vai, por exemplo, para dentro do ginásio, você tem que ficar controlando a sua torcida, pro cara tá xingando a torcida do lado ali, pode dar penalização, então você tem que ir lá e falar, meu amigão, você tem que cuidar dos associados, né? Não xinga o cara, não ofende. Você é responsável, né? Exatamente. E falando sobre associado, eu lembro até hoje quando não tinha nenhum responsável, né, pelos associados dentro da Atlética. E aí eu assumi ali, a gente não tinha nada. Eu também não sabia mexer em Excel na época. Aí eu falei assim, cara, vamos planilhar aqui, vamos deixar o negócio bem feito, né? Daí eu chamei o David, falei, David, que é quem manjava de Excel na época, né? Falei, cara, vamos fazer uma planilha aqui, top. Então, quando vencia, né, a vigência ali do associado, a planilha já ficava vermelho automaticamente. Então, ficou um negócio bem bacana, assim. E foi ali que a gente começou a dar atenção para o associado, né? E enxergar o valor em que ele trazia para a Atlética, né? Foi o momento, inclusive, que a gente mais teve... Não no momento que eu estava cuidando ali, né? Mas no momento que a gente mais teve associados na Atlética. Foi em torno de 330 associados de 1.200, cara. Foi em 2018? 2017, 2018 ali que a gente... 2018, eu lembro que em 2017 eu entrei na Atlética como associado, em 2018 eu entrei na Atlética como diretor. Cara, aquele ano foi muito legal, que a única coisa que a gente não ganhou foi o joia. Todas as outras coisas a gente ganhou. Ai, gostoso. Mas a hora que você for tirar depois ali, você puxa pra trás. Eu quis fazer por querer aqui. Ah, tá, Entendi. era só pra incomodar. Ah, legal, ele quer mostrar pra todo mundo que ele vai levantar da cadeira. Enfim, daí a gente... É isso. Isso, acaba com o cenário. Eu gosto de acabar com E aí a gente... Cara, teve quantos jogos naquele ano? Teve muitos. Cara, a gente teve o Taka, Gil, Taka. Gil... Em 2017 teve a Economia do Jaqui, que a gente foi campeão.
né? E- Só pra deixar registrado. E sabe o que é o mais engraçado, Murilo? Que eu fico pensando, né? Foi ali que começou o amor, assim, por solucionar problemas de clientes, cara. Sim. E na época eu não imaginava, né? Que estaria trabalhando ali com suporte, com atendimento ao cliente, né? Na época Sim. você não imagina, né? Então, a Atlética foi um estágio, assim, digo que foi um dos melhores estágios que eu pude Cara, fazer certeza. na vida. Porque você conhece muita gente diferente, né? São várias Ah, é. realidades. E outra, não é bem um estágio, né? Porque se você for ver o tanto que a gente trabalhava dentro daquela Atlética, era um absurdo. Poxa, você trabalhar no horário de expediente, 8, meio-dia, 1h30, 6, chegava na faculdade às 7h20, ficava na aula até 10h40 da noite, saía da aula e começava as coisas da Atlética, às vezes ficava em reunião, a gente já ficou em reunião até 3 da manhã. Sim. Daí saía dali, o que que ia fazer? Ia pra casa, dormia no outro dia de novo. E daí É, sempre tinha problema para resolver de novo. E daí sempre tinha associado reclamando de alguma coisa de novo. E daí a e, equipe de CS era todos os diretores e eles tinham que resolver a mesma e o pior é coisa que não de ganhava novo. nada pra isso, né? Não ganhava Não nada. ganhava nada. Se estressava, se incomodava, xingava. Os amigos viravam inimigo de vez em quando. Dava umas E, treta, nossa, dava algumas treta boa. dava. Por quê? Porque todo mundo queria o melhor para aquilo ali, né? Você tá dentro de uma diretoria de uma atlética, quer dizer que você tem uma paixão por aquele negócio, sabe? Que começa quando você é não vou dizer um simples associado, mas um associado que ele não tem uma obrigação de fazer algo pela atlética, né? E ele faz de livre e espontânea vontade e geralmente é essa pessoa que entra dentro de uma diretoria. É claro que vai ter as exceções daquela galera que quer fazer alguma coisa, mas é tão, tão fora da casinha que não tem como ela querer liderar, por exemplo, 330 pessoas É ali, né? bastante gente. Tanto é que eu coloco isso na mesa, né? Na nossa época eram 14 diretores para 330, 340 É, associados. associados, né? Uhum. Alunos já era 1.200, né? Tinha os 1.200 1.200 alunos, alunos. Cara, é muita gente. muita Muita gente. gente. E são 14, sabe? E são 14 moleque, sabe? É molecada que tem os mesmos problemas uns que os outros e mesmo assim você fica tentando resolver eles. E aí que eu digo, cara, a diretoria de uma atlética é uma das melhores escolas que uma pessoa pode ter na vida. Por quê? Por causa que dentro de uma diretoria de atlética, você vai ter que ajudar a resolver os problemas dos outros, muitas vezes problemas pessoais. As pessoas chegam e te falam muitos problemas pessoais da vida delas. O Hugo já ouviu os meus, por exemplo? Bom, Vários, vários. vários, 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 vários. O Hugo me conheceu, eu tinha depressão, pra vocês terem uma ideia. E depois a Atlética me ajudou também a me curar da depressão. Então, é só para entender que realmente ela faz muito sentido, ela realmente ajuda muitas pessoas. E, cara, é legal ver assim. As pessoas que participaram da diretoria, geralmente elas estão bem depois que elas saíram da Sim, faculdade, né? Você pega, por exemplo, o Júlio. O Júlio é um multiempresário hoje. Ele tem várias empresas, algumas relacionadas, inclusive, aos sim, universitários, né? sim. Você tá muito bem, eu tô bem, o David tá bem, sabe? A gente conseguiu crescer e se não fosse a experiência da Atlética, provavelmente a gente não teria chego no lugar que a gente chegou. Ou teria sofrido mais, né? Sofrido Para mais. chegar. Não chegou em lugar nenhum, né? Mas quando vai para o mercado de trabalho, né? E você já tem essa experiência ali, você já vai mais cascudo, né? Você Ah, com certeza. já tem uma experiência de como lidar com as pessoas, né? É. Porque, cara, Atlética nada mais é do que você convencer uma pessoa a ir jogar um esporte em que ela não quer. Ela É. só quer descansar. Aham. Então, porque como que funcionava, né? O atleta, né? Ele trabalhava o dia inteiro, daí de noite ele ia para a faculdade, e aí 11 horas da noite era o horário que a gente tinha É. para fazer os treinamentos. Então a gente tinha que Nossa. convencer os caras, cansado, a ir treinar. É. Então ali já começa o aprendizado, né? De Cara, você tinha treino que começava saber meia-noite. lidar. Meia-noite, cara, final de Meia-noite. semana, entendeu? Final de semana, domingo. Então era puxado e totalmente de graça, né? E assim, claro, tinha
a nossa atlética tem esse caso, né? Mas existem Isso. outras atléticas que, por exemplo, os alunos estudam de manhã, à tarde, Também Tem tem uma livre. aula ou outra. e o resto tá livre, né? Então, eles não podem trabalhar por causa da carga horária do curso deles. Então, eles têm tempo livre. O que que eles fazem? Eles têm como fazer esses treinos. Então, ao invés de ser às 11, pode ser às 7, Sim. pode ser às 8, que é muito melhor do que ser à meia-noite. né? É o de aprendizado que a gente carrega para a vida, né? Então, eu tenho esse recurso aqui, com esse tempo limitado, como que eu vou extrair o melhor disso, né? Sim. Eu particularmente vejo muito isso, né? Eu consegui extrair bastante coisa em, cara, tem o problema, como que eu vou resolver o problema? Eu falar do problema, beleza, o problema tá ali, né? O Aham. negócio é como você soluciona o problema e se você Nossa. vai solucionar o problema, né? É. Com os recursos que você tem, né? É. David voltou aí no meio da conversa. Eu tive que resolver o problema do cliente. Entendi, tá certo. É isso Foco aí. no cliente, né? O cliente em primeiro lugar. Tava com o cliente esperando uma entrega lá, então Não tinha não como. tinha como deixar. Então, David, a gente estava até falando do tanto que a Atlética nos ajudou a chegar onde a gente chegou, né, cara? Porque a experiência que a gente vive dentro da Atlética, lidando com pessoas, e que nem o Hugo tava falando, convencendo uma pessoa que trabalhou o dia inteiro, estudou à noite, a ir para um treino de futsal, eh, de vôlei, de handebol, à meia-noite, às 11 horas da noite. Cara, você convencer essa pessoa é muito difícil, né? E depois de convencer, você manter essa pessoa indo toda semana nesse treino, sabe? No período de provas, né? Essas coisas. E convencer ainda ela que isso vai ser positivo para ela no presente, porque ela vai estar fazendo uma atividade física e vai estar ajudando ela. Porque, cara, você pega as pessoas dos nossos cursos, boa parte delas entram magrinho na faculdade e sai uma bola da faculdade. Por Experiência quê? própria. A experiência. Cara, Prova viva, prova viva. O grande diferencial, acho que eu via para nossas condições que a gente disputava, né, nos jogos com atléticas, principalmente de cursos integrais e tudo mais, eles têm uma dinâmica diferente de vida, né? Uma característica principalmente da nossa atlética, como é uma atlética de negócios, então é administração, contábeis e economia, em geral, o pessoal trabalha durante o dia, né, e é um curso noturno, então o pessoal trabalha durante o dia e estuda à noite. Então, você conseguir tirar da pessoa uma empolgação, uma vontade de ir para esses treinos é muito difícil, né? Então, você precisa convencer ela de uma forma e trazer ela para perto de você. Primeiro de tudo, relacionamento. Então, se você não tem relacionamento, a pessoa não vai te escutar. Tá? Então, a gente precisava criar um relacionamento, criar um vínculo com as pessoas. Uma característica da nossa diretoria, quando a gente iniciou, era pegar as pessoas mais políticas. Então, era o primeiro pilar da pessoa, ela tinha que ser política, tinha que se conversar bem, tinha que ter um relacionamento mínimo com o máximo de pessoas possíveis no nosso convívio à noite. Então, era especificamente isso, e depois criar relacionamento, depois levá-la para os treinos. E, por consequência, criar equipe forte e assim por diante para poder competir. Depois que você competir uma vez, imagine isso, uma dinâmica para um time que nunca competiu nada. Né? Então, falar, vamos treinar, tal, vai ser legal. Mas qual que é o sentido de treinar? Qual que é o sentido? Não existe atleta que treina pra nada. Sim. Né? Ele quer competir. É. Né? Então, assim, treinar futsal lá, não, gosto de jogar. Jogar. Quero ir pro torneio. Tanto é que você vê que tem quadra de futebol a cada esquina aí. Mas, assim, o pessoal quer jogar. Então, assim, sem ter um incentivo, sem ter o porquê de fazer, antes de a gente jogar nossos primeiros jogos, essa condição foi muito difícil. Depois ficou um pouquinho mais fácil, tá? O pessoal queria estar lá, então torna o negócio um pouco mais fácil, né? Então, entregar primeiro um produto, né? Que primeiro a gente entregava um sonho, né? Uma expectativa, né? Depois que a gente entregou o primeiro produto, que foi os jogos, que foi bacana, foi legal, a gente teve um engajamento maior dos nossos colegas, né? Cara, e foi... Bom, pra mim, eu sou suspeito pra falar, cara. A minha experiência com a Atlética foi surreal. Surreal. Era sempre muito divertido, sabe? Era pesado? Era bem pesado. Sabe? Poxa, principalmente eu mexia com a tesouraria.
Então, ficar lá com o dinheiro dos outros. Cara, universitário não tem dinheiro. Então, o que eles investiam na Atlética, tipo, comprar um pacote de jogos, alguma coisa assim. Comprar um produto. Cara, às vezes eles precisavam ficar um mês inteiro sem sair de casa para poder ir nos jogos de final de semana, né? E eles faziam isso. E eu precisava cuidar desse dinheiro desse cara, sabe? Olha a responsabilidade. É uma baita responsabilidade, sabe? E você fazer isso, cara, primeiro, vai fazer com que você aprenda a cuidar do seu dinheiro. E isso eu aprendi dentro da Atlética. Eu não precisava cuidar do meu dinheiro antes, porque as coisas que eu comprava e que eu tinha era coisa de piazão, né? Agora a gente já tem empresa, apartamento, casa, enfim. Mas na época não tinha nada dessas coisas, sabe? Então, cuidar do dinheiro era cuidar de como eu vou comprar o lanche da minha faculdade no mês e vir para o trabalho. Na época eu trabalhava na empresa dos meus pais. Eu vinha com os meus pais. Então, o dinheiro meu era pra quê? Pra comprar lanche da faculdade, cara. Comprar energético. Comprar o energético e a coxinha. Energético e a coxinha. Coxinha de frango com catupiry e o Monster. Saudades. Você viu que eu fui esses dias lá? Meu Deus. Comprar uma O coxinha. cara vai pra universidade pra ficar sentado na cantina. Eu fiz isso. Inclusive foi pra editar um podcast, pra editar o podcast do Evandro. Eu fui lá... eu fui lá, comprei 2 Monster, porque o podcast foi longo. E foi 2 Monster e uma coxinha. Nossa. Cara, e foi... Que nostalgia, sabe? Lembrou a experiência boa. Nossa. Não, muito boa, né? Porque até quando vieram me falar, cara, você é louco, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, cara, é difícil achar um lugar que eu me sinto tão bem quanto nessa cantina. Sabe? E não é porque a cantina é bonita, não é bonita, inclusive, ela é feia. Velho. É velho, tudo. Mas você já parou pra pensar que pode ser por causa do relacionamento que foi criado lá? Não, A mas experiência? é por causa da experiência, sabe? É de sentar e lembrar tudo aquilo que a gente viveu. De ver, por exemplo, olhar nos posts dentro do grupo do WhatsApp da Atlética. Lojinha na cantina. Daí você pensa, cara, que vontade de dar uma passada lá. Daí agora minha irmã é universitária, daí ela falou, viu, eu quero um boné da Ardilosa lá, pega lá um pra mim. E, sabe, tipo, tem essa coisa de também passar pela geração, porque se for ver, né, a minha irmã, ela tem recém 18 anos. Né? Já passou muito tempo e a gente continua com uma Atlética forte, continua com um nome forte, né? E querendo ou não, o sucesso do cliente tem muito a ver com isso, porque você conseguir manter essas pessoas dentro dessa base faz com que você consiga perpetuar a sua marca, né? Se manter pessoas engajadas, né, com o teu produto, enfim, em qualquer situação é algo muito complexo, né, e muito complicado. Então, o que você pode levar ali anos, né, para você construir um relacionamento, em dias, meses ou em uma situação, você pode acabar com tudo, né? Então, é bem complexo, cara. Você manter. O misto de empresa se assemelha muito, né? A gente tem toda a questão lógico, a gente já falou sobre experiência do cliente, expectativa do cliente. Nós temos também uma grande questão, nós passamos até há pouco tempo, com relação a isso, que é a mudança de gestão, né? Ter pessoas para continuar aquilo que você criou. Então, lógico, a gente vinha numa batida muito boa, né? Como o Hugo falou, a gente, quando fundou a Atlética, não estava no primeiro grupo, mas assim no segundo grupo, depois da fundação. Você conseguir trazer pessoas para fazer parte da diretoria é um grande desafio, né? Aham. E você pegar aquele menino lá de 18 anos, né, que era porra louca, na verdade, e fazer ele ter uma consciência e ter uma responsabilidade em tudo que ele tá fazendo é difícil. Então, passar por esse processo e explicar, amadurece muito, cara. Amadurece muito. Então, hoje, cada vez que você vai ciclando, então o Hugo foi diretor, depois virou presidente e assim por diante. E conseguir novos diretores para passarem por esse ciclo é muito diferente, porque assim, não parece, mas abdica de muita coisa, como a gente falou, tem que ficar cuidando, tem que fazer aquilo tudo. Mas ainda você colocar uma responsabilidade, como você estava falando de tesoureiro, cara, é pesado, né? pesado. Porque às vezes o pessoal não entende que tem todo uma referência muito grande. Pra gente, cuidava do meu
do meu lanche, do valor do meu lanche. Pô, dali a pouco você estava trabalhando com 10, 20, 25 mil rotineiramente. Não, exatamente. Daí, no caso, o ano que eu tava lá na diretoria, eu fui atrás de muito patrocínio e tal. Todo mundo foi atrás, eu acho que foi o ano que a gente mais conseguiu Sim, patrocínio, sim. né? Foi. Cara, entrou uma bolada de dinheiro. Na época, eu olhava pra aquilo lá e muita falava, grana. eu nunca vi tanto dinheiro na vida, sabe? E na época eu nunca tinha visto mesmo, sabe? E você vê, e aí, porra, além de ser muito dinheiro, quem tem que cuidar disso aí sou eu, sabe? E não vislumbrar, né? Exatamente. Porque, pô, você ficar com aquele. Às vezes era dinheiro físico, você tem que ficar com dinheiro em casa, sabe? Você fica, pô, será que alguém vai mexer? Uhum. Será que não vai vir alguém fazer alguma manutenção, algum serviço aqui em casa, vai ver esse dinheiro, vai pegar esse dinheiro? Às vezes andava com o dinheiro comigo e tal. Por quê? Porque você precisa ter um zelo muito grande, né? Responsabilidade. Por isso que eu acho que dá para se resumir que uma atlética é uma escola de líderes. Sim, Com certeza. totalmente. Com certeza. O amadurecimento que causa, principalmente nos diretores, é lógico. Tem pessoas de todos os jeitos, tá? Então tem diretor que não soma, mas tem pessoas que agrega muito e evolui muito. Quem está disposto, geralmente, a evoluir, e isso é com tudo. Tá? Na empresa, na atlética, o cara que está engajado ali com alguma coisa, ele vai evoluir, vai crescer. Ele vai entender as críticas, né, que acontecem. Pô, não fez nada. Teve esses jogos aqui, não... O que você somou? Pô, eu pensei que eu tinha feito muita coisa. Vai É tomar o verdade. chacoalhão e aí cai pra realidade e fala, pô, verdade, né? Aham. Ou ainda vai perceber, poxa, eu estou cobrando demais essa pessoa. Talvez não era a função dela ter feito tudo isso que eu estou exigindo, né? Mas vai cobrar igual. E é o momento de, eu até falo, né? É o melhor momento para você aprender e errar, né? Porque você está na faculdade, então você tem a responsabilidade, né? Mas não tanto quanto no mercado de trabalho. Uhum. Então é o momento que você consegue ali testar coisas novas Uhum. e errei. Legal, né? Então sei como não fazer, pelo menos. O prejuízo é um pouco menor, né? Bem menor. Vamos falar assim, né? Bem menor. Bem menor. Tem responsabilidade, mas não tem, mas o prejuízo é bem menor. Depende também bem menor, cara. Porque se você vê, atlética às vezes é um negócio que gira mais dinheiro do que várias empresas, cara. Sim. É. Quanto a isso, sim, eu digo mais pro desenvolvimento da pessoa Ah, e não, ela como... Com certeza. Porque com se certeza. ela errar na atlética é uma coisa, ela errar no Claro. mercado de trabalho é outra. totalmente diferente. Tem aquela questão também, como é um trabalho totalmente voluntário, você não recebe nada, não tem nada de remuneração, então diminui um pouco a carga. É lógico que pessoas que são comprometidas não vão utilizar disso para ser uma muleta, né? Longe disso. Mas, tipo, torna o processo um pouco mais leve. Você não fica com aquela, putz, tá, tô com o meu chefe aqui, eu tenho uma entrega. Então, assim, é um pouco mais leve, né? Na verdade, pessoas muito comprometidas, elas acabam aumentando a carga ao invés de diminuir a carga, né? Tanto que você poderia chegar e falar, cara, tô cansado. Vamos fazer, mas até tal hora. Depois disso, chega. Eu não lembro de alguma vez que isso aconteceu numa reunião nossa. Não, as reuniões nossas não tinham horário para acabar, mas assim, por quê? Era compromisso. Né? Mas é que a gente era comprometido. Uhum. Eu não sei se em toda atlética é assim, sabe? A gente só pode falar do que a gente viveu. De outra eu já não opino, não. Na verdade, assim, eu Foi. posso dizer que não são em todas as atléticas que as pessoas são tão comprometidas. Não por causa do que a gente viu, mas por causa do que a gente fica sabendo do que acontece, né? Tanto que, poxa, teve tanta atlética que já teve diversos problemas aí, e justamente por causa que, talvez, da falta de responsabilidade das pessoas que estavam à frente desse negócio, né, cara? Porque você tá à frente de uma atlética ali, você tá representando muitas pessoas, né, cara? E geralmente pessoas do seu centenas de curso. pessoas. São muitas pessoas, né? Se Então não milhares, centenas de pessoas. a responsabilidade é grande. Exatamente. Cara, quanto tempo deu aí de podcast? 1,50. 1h50? Tá bom pra aí? Horas já. Faz bacana. Pensei que você ia falar só 10 minutos. Eu achei que ia ser 30 minutos, cara. Quase 2 Meia horinha? Meia horinha. Meia horinha. Cara, já tá meia- bom. Eu tinha separado da minha horinha. Meia horinha. Meia hora eu acho que dava pra É, explanar bem. dava. Acho que a gente se empolgou um pouco. Ah, tá bom, mas tá bom. Uma coisa que a gente fez num podcast que eu achei muito legal foi... Vixe, lá vem. Não, é uma Lá coisa vem, boa, lá vem. é uma coisa legal.
Para saber se todas as pessoas assistiram até o final o podcast, a gente pegou uma palavra e a gente escolheu essa palavra para as pessoas comentarem no podcast, para ver se elas assistiram o podcast até o final ou não. Então vamos definir uma palavra aí pra gente falar e aí a gente coloca. Com assunto? Ah, não precisa ser do assunto. Por exemplo, naquele lá, que foi com a Gabi Arquette, com o Felipe Fogliato, a gente escolheu o Mr. Poteiro, o Sr. Cabeça de Batata. Entendi. Mas pode ser qualquer coisa. Por exemplo, ardilosa. Eu ia sugerir isso, tipo ardilosa. Gigante. Ah, Ou, em vez de ardilosa, duende. pode ser? Doente, Pode por quê? ser. Uma... Ardilosa, a gente ficou falando sobre Aham. ardilosa. Então, Ah, doente, que é doente, um vai ser a palavra. mascote da ardilosa. Essa vai ser a palavra para as pessoas comentarem. Então, se vocês assistirem até o final. E vamos fazer ainda mais uma coisa. Vamos fazer um sorteio empolgado, para as empolgado. pessoas que colocarem a palavra duende nos comentários. Vai ter um sorteio para essas pessoas Que de um nós vamos prêmio. ganhar? Sei lá, vou definir aí. Eu quero ganhar, já sei. Alguma Eu ia coisa. falar. Ah, beleza. Pode ser. Vai ser uma caneca. Uma caneca da Easy. Show. Uma caneca da Easy. Então, se você comentar duende, aí você vai receber a possibilidade de ganhar uma caneca da Easy. Fechou? Rapaziada, obrigado Obrigadão. de verdade por vocês terem aceitado. Obrigado, estar aqui, Murilão. tá? Saibam que vocês moram no meu coração, são meus amigos pra caramba. Inclusive, a gente vai viajar junto esse final de semana aí. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco já, né? Te aguentei 2 horas Nossa, já, mas eu tenho que daqui aguentar a mais Pouco, ainda. Você vai me aguentar mais Vamos final de praticamente semana. 3 dias. Bom final de semana. A gente podia, na verdade, a gente podia ter feito lá Não. nas próximo? Marinas, né? Próximo? O próximo? podcast. Lógico. O problema é o isolamento acústico, só isso. Ah, mas lá vai ter o barulhinho Dos do passarinho. Pô, vai passarinhos, ser da- legal. Bom, água. a experiência que o Nossa. que eles vão ter é muito. O problema é você, Stefan. Você que não quer gravar lá? Ah, tá, Steph. Então tá. Não é a mesa que tem Não. que levar, né? Não, pra que mesa? Pra que mesa? Isso aqui. Pra que mesmo? Ah, no celular, gente. É. Celular, faz tudo. Não, esse celular dá mesmo, né? Só Faz- colocar no a meio gente da faz mesa. uma videochamada, né? Fica gravando. Uma live, uma live. Uma live. Pô, tá resolvido. Dava pra ter feito uma live mesmo. Faz uma live. Pois é. Não, no próxima edição que for eles dois, então vai ser lá nas Marinas. É porque assim, Legal. vai ter muito like, vai pedir. Vamos pedir de novo. Bis. Vamos pedir Com certeza, bis. Daí com certeza. o próximo a gente define outro tema, só pra eles virem falar aqui de outro tema top. Também. Cara, se quiser saber, velho, de sanduíche. Ele manja de sanduíche, ele manja de Caipirinha. loja de departamentos, ele manja de vidro, que mais que você manja? Tem mais coisa. Não dá pra coisa ser o que de ele não fisioterapia. De fisioterapia. Itens de fisioterapia. Dá pra ser o que não manja, né? Ah, manjarinha. Produção. Detalhe, só no vídeo é produção. Processo. Processo. Vocês se formaram em economia? Eu formei. Com muito custo, mas. Sobre investimento também. Investimento não. Deixa isso pro meu amigo Bruno De Conte. Isso é bom. E Isso o é bom. Bruno é um dos caras que tá Tem que lá vir na aqui. nossa listinha Esse pra cara vir é bom. aqui, tá? Brunão, você tem que pagar pra mim, tá? Que eu tô fazendo aqui merchan pra você. O Bruno é bom. Mas se vocês quiserem saber mais sobre o Bruno, é só pesquisar lá, Bruno De Conte. que ABC de economia. Também. Pode ser também, né, que é a empresa dele, mas Bruno De Conte, provavelmente vocês vão ouvir falar desse cara em algum momento da vida de vocês. Gente, fechou? Obrigado mesmo por Obrigado terem vocês. vindo aí, Obrigado. tá? Foi incrível esse Obrigado, papo, Stefano. tomara que a galera tenha gostado e lembrem-se, duende. Valeu! Valeu, Valeu, abraço. Tchau, tchau.